DWBRcast, eu sou o Fred Pavão e eu não sou lasanha. Eu sou a Thaís Alves e eu sou um péssimo Dalek. Por que você é um péssimo Dalek? Porque você não é um Dalek bom? Não, eu sou um péssimo Dalek porque o Dalek já tá cheio de spoiler já, né? Ah, é, pois é. Aliás, bem-vindos ao DWBRcast, esse é qual? 5? 4? 4, esse é o 4. E dessa vez a gente vai estar falando sobre Into the Dalek, o episódio dessa semana. Hoje é dia 30/8 de 2014. A gente acabou de assistir. Acabamos de assistir pela segunda vez, deu aquela repassada boa, né, pra lembrar tudo. E agora é isso, nós vamos fazer essa repassagem com vocês, né, que vai lembrar as melhores coisas. Essa palavra existe? Repassagem? Não existe, né? Um review, uma A gente crítica. vai fazer um review. Esse é o 4 mesmo. Esse é o 4, né? The Vamos WBRcast fazer... 4. Ótimo. Vamos fazer um review agora do episódio com vocês, lotado de spoilers, como sempre, e lotado de Daleks, que é o vilão que todo mundo ama. É, menos a Diana Coleman, porque no Rio de Janeiro ela disse que ela gosta mais dos Zip Angels e do Silent. Hoje em dia tem muito isso, né? Tem gente que gosta de Pin Angel, eu não sei, não entendo como. De monstro pra monstro, Dalek é o melhor. Não tem pra ninguém, cara, é Dalek e fim. É, porque afinal, vilão bom e vilão morto exterminado, quem extermina é Dalek. E é por isso que eu falei que eu sou um péssimo Dalek. Ah, olha aí, agora tudo isso faz sentido. Olha que beleza. Ah, que beleza. Então é isso, agora nós vamos into nossos e-mails, fazendo essa, né, pegadinha aí com o título. Inclusive, a gente queria agradecer logo de antemão, antes de ler aqui os Mas e-mails. queria? Muito bem, não estava sabendo disso. Tava sabendo, Tava sim. sabendo? Então tava sabendo. Posso terminar de falar? Por favor. A gente quer agradecer a participação de todos vocês. A gente recebeu bastante e-mail depois do último podcast. Verdade. E Explodiu e, nossas assim, caixas de e-mail. E-mails muito legais. E a gente vai ler todos. Todos. Mas, hoje sim. Todos os importantes, Todos né? os Porque importantes. tiveram muitos, então a gente não vai conseguir Não, ler todos. A gente vai dar umas resumidas em alguns, obviamente, mas Sim. assim, lemos todos e obrigada mesmo pela participação. Fizemos pelo uma... carinho. Exato. Fizemos uma peneiragem agora. Se seu e-mail não for lido, não quer dizer que seu e-mail foi ruim, só significa que não coube no Eu nosso espaço de gostei e-mail. particularmente de todos os e-mails que a gente recebeu. Os fãs que entram em contato com a gente são bem bacanas. O carinho é maravilhoso. Então, vamos into os e-mails agora? Vamos para os lá. e-mails. And you can dance for inspiration. Come on. Agora, vamos nos nossos e-mails, finalmente. Acabamos de entrar na caixa de e-mails, assim como o doutor entrou na cabeça do Dalek. Mas você não sabe isso ainda, porque a gente ainda não começou o review. Então, vamos para os nossos e-mails. De quem é o primeiro e-mail? Thaís, por favor, narre-o pra gente. O primeiro e-mail vem de Paulo Santana. E ele diz o seguinte, ele tem uma dúvida. Dúvidas são importantes. É bacana. Quando o Doctor entra na estação de controle dos robôs, ele comenta com a Clara: "Oh, Captain, my Captain, seria uma singela homenagem ao Rob Williams? Gostaríamos de dizer que... Que sim, Porém, porém não. só que não." Então, são duas coisas. Foi uma sorte, um timing muito perfeito de uma coisa muito ruim, ou Boca Santa, né, cara? Boca Santa do Santa do Moffat que empacotou o Robbie Williams. Porque o que acontece... Mas o Moffat é meu amigo, então não vou falar que é Boca nosso Santa. amigo. É verdade. O que acontece é que os episódios foram escritos no ano passado e filmados, em especial Deep Breath, no início desse ano, em janeiro. Muitos meses antes da morte do Robbie Williams. Então foi uma feliz coincidência, eu Ou diria. infeliz, né? Tá feliz. Não, infeliz porque o Porque cara foi morreu. uma homenagem. Foi uma homenagem pro cara vivo. Ah, mas não. Então, a real é que pra vocês terem uma noção de como não foi homenagem, pra ter certeza, o episódio vazado, quando vazou, que nós não assistimos, mas vazou, a gente sabe das coisas, o Rob Williams já tinha vazado. Já tinha vazado e o Rob Williams já Ainda tava tava vivo. vivo. Tava já no fim da ladeira, mas tava vivo. Então não tem jeito. Então, qual é o nome dele? Santana? Paulo Santana. Vou chamar o de Santana por causa da banda Santana, que eu gosto muito. Então, Santana, infelizmente não, mas todos nós nos sentimos muito pela morte do Rob Williams, que inclusive gostava do Doctor Who. Então, Sim, ele gostava mesmo. que esteja no céu aí, fazendo todo mundo feliz por aí. Junto com outros certeza. atores bons, como Joe Belushi. Muito Com bom. certeza. Tá, o nosso segundo e-mail é da Natasha Ivanikova. Tasha Vanikova é das nossas. Isso aí é chegada, amiga íntima. Tá aparecendo até um codinome. É codinome, né? é de Mas codinome. deixa pra lá, que Mas- o comentário dela é bom. Vamos lá. Vamos lá, vou ler o e-mail da Natasha, essa nossa amiga. Oi, aqui é a Natasha Vanikova, 2.p, que é só a linguinha. Então, eu percebi um detalhe no Deep Breath que me deixou quebrando um pouco a cabeça. No começo, se não me engano, antes do dinossauro pegar fogo, aquele cara com metade da cara de robô, acho que falam que o nome dele
Não, acho que não fala acho que não fala o nome dele no episódio. episódio. Realmente não fala, ele tá sendo chamado de Half-Face Man. Não, eu acho que ele até tem, mas... Eu chamo ele de É o Android. robô. Eu chamo de robô. Robô. Ele tá andando na rua e... Ah, sim, eu lembro. Eu vou dar uma resumida porque eu lembro o que é isso aqui. porque tá e aí grande. um cara para... Então, meio grande. Muito bem escrito, mas grande. Um cara para ele na rua, né? E começa a falar, né? Como é que tá loucura, né? Dinossauro em Londres e tal. E o nome desse cara é Alf. E ele é gordinho. E quem é Alf em Doctor Who? Alf é o nome real do Stormageddon. E esse cara que fez o Alf nesse episódio é muito parecido com o Craig. Porque ele é meio, né? Aquele cara cheinho, né? Rechonchudo. Exatamente. Então a Natasha, ela pergunta, será que ele era realmente o Stormageddon? Como ele foi parar na época vitoriana? Será que futuramente ele será um companion e a gente só conhece ele da hora que ele morre? Tipo quando a River aparece pela primeira vez? Então, olha que legal. Quando a gente tava vendo o episódio, a primeira vez que a gente tava vendo o episódio lá no World No Tour, Rio. no Rio, que foi muito bom, cara, eu pensei a mesma coisa. Quando eu vi Alf, deu aquele estalo na minha cabeça. Eu não falei com ninguém porque, né, tava uma barulheira, a gente tava envolvido no episódio. Mas eu pensei nisso também, cara. E assim, foi o que você falou. Será que, na verdade, a gente já viu ele antes, né, porque a gente viu ele bebê. Mas aí a gente sabe que o futuro dele, se é que isso é real, né, isso é uma teoria, o futuro dele é no passado. Às vezes, sim. Vamos supor que o doutor agora vai fazer uma passadinha na casa do Craig, né, amigo dele, e aí vai parar lá, vai ver o garoto, vou levar o garoto pra passear. E nunca traz de volta e larga o moleque na Londres vitoriana lá, e aí ele envelhece lá e morre lá. É um final triste, porque é um personagem querido. Mas isso é muito legal. Eu acho que, assim, isso desperta uma questão bastante interessante. Sim. Que em Doctor Who são apenas 13 episódios por temporada de apenas 40 minutos. É diferente de séries americanas, então você começa a pensar que, pô, tem um monte de personagem legal que eu queria ver mais, que eu queria que fosse mais elaborado. A própria Sarah Sparrow Sim. e o próprio Craig, muita gente já falou que ele deveria O Craig aparecer mais. apareceu 2 vezes, né? São dois personagens bem bacanas que deveriam ser melhor aproveitados. Acho que tem livros, né? Não tem uma coisa Com assim. o Craig não tenho certeza não. Mas um negócio que é muito legal em Doctor Who, que as séries americanas também tem, tem esses buracos. Agora nessa temporada da Clara, a gente tá vendo muito isso, né? Porque ela só viaja às Os quartas-feiras. Então, tem uns buracos gigantes entre cada coisa. Vai que ele, né? Ele vai lá, visita os amigos, dá aquela passada. Isso é muito legal. E aí ela termina o e-mail dela, né? Falando assim, by the way, até hoje criei 4 ou 5 Hoovers, 2 em andamento. E aí ela conta, né, que a primeira que ela criou, ela passou Blink, a pessoa ficou maluca e ligou pra ela e falou, ó, sou Hoover. Sou Rúvia. Sou Hoover. Mandou assinar a lata, deu certo, você conseguiu. Então é aquilo, ó, Natasha Vanikova, Ela pontinhos fez a tarefa, pra você, fez a pontinhos pra tarefa. você. Parabéns por criar seu Hoover, continue assim, continue mandando seus e-mails. Próximo e-mail. Eu acho que esse e-mail também puxa direto com o que a Natasha falou, porque é a da Dessa Giordani. Jordânia, eu sou italiana. Giordani. Olá, meu nome é Andressa, acabei de ouvir o podcast de vocês sobre Deep Breath e amei. Muito obrigado. Obrigada. Amamos sua opinião. Capaldi está perfeito como doutor. Concordamos. Concordamos. Curti a página de vocês no Facebook há alguns meses e acompanho o Dr. Who desde outubro do ano passado. Olha aí. Já passei por todas as temporadas atuais e comecei as clássicas. Como tenho 2 filhos pequenos, Sofia, de 4 anos, Victor, de 3 anos, eles acabaram virando meus Ruvians. É um e-mail de uma mãe Hoover. É um e-mail de... Então isso é muito legal, que a gente vai ver que temos mães, temos pessoas adultas. Tem bastante. Né? Isso é muito legal. Tem bastante, é gostoso Isso é muito legal. A minha filha já tem o Matt Smith como Doctor favorito, provavelmente por ele ser bastante infantil. Eu não gosto muito dele. E pede pra assistir Doctor Who todos os dias quando chega da escola. Nada de Peppa Pig nessa casa. Olha, que eu pego uma porca, né, cara? Eu não gosto de Peppa Pig. Ela é fofinha. Eu não gosto de Peppa Pig, não. E olha, PS, normalmente eles veem episódios em inglês mesmo. Então, olha que coisa legal. É tão lindo quando as crianças são inteligentes, Porque entendem tudo. essa geração, assim, é uma coisa que não aconteceu comigo, né? A gente já nasce Inserido, socado dentro do inglês. inserido E é muito na legal, cultura, né, cara? né? A pessoa, o Dr. Who já dá essa ajudada, né? Na pessoa aprimorar o inglês e gostar. E uma coisa, é Dessa, né? Andressa, É a né? Andressa. Eu vou chamar de Dessa, porque no e-mail dela tem Dessa. Já peguei uma intimidade já com a Dessa. Que ela fala que ela não gosta muito do Matt Smith. E eu vou puxar um ganchinho. Tem um cara que ele comenta bastante no site e tal, Decamaster. Decamaster, pra quem não sabe, é de Tokusatsu. Olha aí. Tem um Ranger que é o Decamaster. Comentou no nosso último post agora de Breath, né, no último podcast. Falou que deu aquela elogiada e tal, que já tá se acostumando.
Mas ele falou que... De nada. De nada? Mas ele falou que o único problema que ele vê é que a gente tem a necessidade de falar mal do Matt Smith, que nem a gente falou quando a gente fez aquela participação maravilhosa do nosso pessoal, amigos do Geekvox. Então, cara, a verdade é que assim, agora estou falando com você, que deve estar ouvindo agora, a gente não tem necessidade de falar mal do Matt Smith. O problema é o seguinte, nós, como todo mundo sabe, somos um casal. Né? E demos muita sorte de ter uma opinião parecida. É. Não é porque nós somos um casal, nós não temos uma religião de odiar o Matt Smith. Não. É só que a gente não acha ele o melhor doutor do mundo. Por que eu puxei o ponto agora disso? A Andressa, você vê, é uma pessoa mais velha. E ela... Acontece Não muito isso. gosta tanto assim do Matt. A gente vê que, pelo Matt Smith ser um doutor tão adorado pela excessiva maioria das pessoas, as que não gostam, se sentem acuadas, cara, de falar que não gosta. Tipo, eu gosto mais de a pessoa daqueles sorriso amarelo, né? A gente tá dando liberdade, cara, pras pessoas, pra falar que não gosta do Matt Smith. E não só do Matt Smith, porque, por exemplo, eu vejo muita gente que não gosta do Eccleston. Eu acho uma heresia, um crime e os escambau. Mas tudo bem. Mas tudo bem, opinião. Opinião que é em bunda. Cara, é questão de gosto. É verdade, cara. Eu acho que Não, assim, se você gosta do Matt Smith, tudo bem. a gente não vai criminar e você. vou além. Matt Smith tem bons momentos. Não, e ele todos os doutores têm. Tem bons momentos e teve sua parcela de importância na série, sim, porque Pra muita caramba. gente começou a ver por causa dele. Não, é o meu caso, não é o seu caso. Provavelmente não é o caso da Andressa. É. Entendeu? Mas E pode assim, gostar. A gente fala que muita gente mais jovem gosta do Matt, mas tem gente velha que adora o Matt. Sim. E não gosta tanto, por exemplo, de um Tennant ou de um Capaldi ou de um Eccleston. Gente, é questão de gosto. É questão de gosto, acho que todo mundo tem que ter o gosto, é muito bonito. Dessa, obrigado pelo seu e-mail, continue mandando e-mails. Vamos pro próximo e-mail agora, você vai ler esse que é muito grande, tô com preguiça. Olha, é o seguinte, esse e-mail é gigante e precisaria de um podcast inteiro para falar de todas as questões que ele levanta. Tiago de Lima Castro. Eu vou escolher só a primeira questão, porque ela é sobre o Valeyard. Sim, mas E a antes... gente vai ficar só nela. eu quero fazer só um apontamento aqui. O Thiago, ele foi uma das pessoas que foi mais direitinho, não que os outros e-mails não tenham sido, porque ele falou nome, idade, profissão e de onde é. Isso é muito legal que a gente consegue fazer aquele censo, né? É verdade. Isso é muito legal. Então meu nome é Tiago de Lima Castro, 29 anos, sou músico e filósofo de São Caetano do Sul. Oi, Thiago. Olha que começo bonito. Tudo bem? Tiago, manda aí, a gente vai ler seu e-mail. Manda ver. Aí ele fala assim, parabéns por todo o trabalho com o site e últimos Obrigado. acontecimentos. Obrigado. Então ele levanta aqui a questão do Valeyard. Achei bem interessantes os comentários que vocês fizeram. Porém, sempre pensei que falar em Valeyard é complicado hoje. Por quê? Primeiro, que teria que apresentar todo o ocorrido da sexta temporada para quem não a assistiu, a não ser que desse algum reboot no personagem. Sexta temporada não, né? Peraí. No caso, o Sexto Doutor. Sexto Doutor, né? De repente... Então, o Trial of a Time Lord. Então, eu entendi. Acho que ele tá tratando, tipo, cada doutor como se fosse uma temporada, né? Entre aspas. Talvez. Tá bom. Ou a gente entendeu errado, mas... vai lá. Tá, vamos lá. Outro problema seria ter que explicar o porquê do Valeyard querer matar especificamente sua sexta encarnação para roubar suas regenerações. Por que não fazer isso logo com o primeiro? Ou talvez matar o sexto? Seria para impedir alguma ação do sétimo? Por mais que isso me anime, não acho que a série hoje entraria nessa encrenca de explorar esses dois doutores incríveis. Até imagino que teria a ver com o que a Ace e o sétimo foram fazer depois do episódio final, que é Survival. Posso estar completamente errado, mas acho que a necessidade de retornar a ocorridos muito específicos das temporadas da série clássica dificultam muito utilizarem o Valeyard, mas tudo é possível. Então vamos lá. Então, vamos por pontos, né? Ele falou aí que pode ser impedir, né? O sétimo O que ele fala basicamente até seria legal se ele fosse o Valeyard, mas será que vão trazer isso à tona? A verdade é que assim, o Thiago, ele tá sendo o que muita gente não é, inclusive eu não sou muitas das vezes. Ele tá sendo pé no chão. Tá sendo pé no chão. Ele sabe que o Valeyard é um vilão do caralho, que tem que usar, que é fantástico e tal, não sei o quê, mas ele acha que não vai porque tem um monte de implicação. Primeiro, a uniquíssima vez que o Valeyard foi citado na série moderna foi no finale, né, da sétima temporada, fala, no né? The Name of the Doctor, que é, inclusive, é no final desse episódio que o John Hurt aparece pela primeira vez. Sim. E é nesse episódio que a gente descobre que a Clara entrou na timeline do Doutor. Até que ele rolo todo. E aí quando ele tá lá em Trenzalore, o Dr. Simeon, interpretado pelo maravilhoso Richard D. Grant. Gosto, cara, o dia que o Richard Grant ouvir esse e-mail, eu quero que ele se sinta abraçado, porque eu amo esse ator, cara. Não, o cara é foda. E ele fala assim, te chamam de muitos nomes. The Oncoming Storm, nananã. E o Valeyard. O Valeyard. Que foi muito bem traduzido como Jardim do Vale em português, só que não. A dublagem tá bastante equivocada. Pois é, mas mas enfim, tudo bem. não é dublagem, né? É a tradução.
E aí, essa é a única vez que ele é citado e nada é explicado. Sim. E aí, como introduzir a ideia do Valeyard? De verdade, eu acho que a ideia do Valeyard está sendo introduzida sem o nome Valeyard. Então, é porque são duas coisas. Por exemplo, ele falou aí que acha difícil porque era muito rolo, explicar de onde ele veio e tal. Ninguém vai assistir o arco. Mas, por exemplo, o mestre voltou soltão também. É. Porque, ó, o mestre, quem sabia do mestre? Ele era o Delgado, do nada mudou, quer dizer, do nada não, né? O Delgado tinha morrido, faleceu num acidente de carro lá na Ribanceira. Foi e aí trocaram por uma catástrofe. Foi uma catástrofe. Foi uma perda grande. Foi uma perda horrível. Inclusive foi o que fez o Pertwee parar de atuar. Mas enfim, aí trocaram, ele virou Caveirinha. Aí Caveirinha, depois virou o Enlil, que aí explicaram que era o roubo de corpos e tal, não sei o quê. O Delgado e o Enlil são os mestres mais importantes da classe. Sim, aí ficou. Veio Morreu John a Cena. série. Veio o filme com Veio o o Bruce, filme, né? Que era o verdade. cara que ele roubava o corpo. E depois sumiu. A gente viu o mestre morrer ali e ele voltou. Então acho que E assim. ele voltou na terceira temporada, Sim, né? e ele voltou Demorou. como Iana primeiro. Tipo, a verdade é. Eles introduziram. A verdade é, Reintroduziram. quando o roteirista, o showrunner, o chefe, né, quer trazer de volta, Ele traz. meio dá. É que nem quadrinho. Quando você quer fazer o Batman ganhar o Super-Homem, você consegue, faz. cara. Você faz. Eu não vou entrar no mérito quem ganharia, não é sobre esse podcast, mas quando você A gente quer... pode fazer um a gente podcast vai fazer um sobre podcast isso sobre depois, isso, mas mas- não é. Então, assim, quando quer, acontece. Então, acho que não ia ser bem esse o empecilho, né? Mas, assim, eu entendo, cara, que você tá sendo pé no chão, talvez até pra não Se ficar ferrar no frustrado, final. né? Mas ele fala, né, ali da parte da Ace do sétimo, que eles foram fazer depois do Survival, porque a verdade é, a série ela foi parada muito abrupta, né? Em 89 parou, E ninguém sabia que ia acabar, o que né? acontece já tinha a temporada seguinte escrita, tanto que ela chegou a virar uns áudios, hoje, assim, uns anos atrás. Inclusive feitos por McCoy e Sophie Orr. Pois é. E dos plots que ia ter é que a própria Ace, ela ia chegar a estudar em Gallifrey, a primeira humana a estudar em Gallifrey. Então, assim, Eu ia morrer. nossa, porque... Ó, Eu ia morrer porque eu amo a Ace e eu amo Gallifrey. Então. Pois é. Então, assim, talvez o Valeyard soubesse disso de antemão, já que ele era na frente, que nem pedir isso. A gente não vai saber. Ó, uma dica boa pra você que sabe mais do Valeyard. Trial of the Valeyard. O audiodrama. Tem pela internet. Procura. Ou o próprio Trial of a Time O Lord. Trial of a Time Lord. Acredito que ele tenha visto. O Trial of a Time Lord é um arco gigante. É o maior arco da série. E Ele leva a uma gente- temporada inteira. A gente explicou bastante ele lá no nosso Post. post, que inclusive já foi linkado Vamos no linkar último de novo. podcast, porque Vai ser linkar de novo. Todas as vezes, continua a vir à tona a questão do Valeyard. toda vez falando do Valeyard, eu vou linkar esse post, porque eu gosto muito desse post. E aí ele tá bem explicadinho E é pra isso. pessoa não precisar passar horas assistindo. Pois é, Thiago. Muito bom. Espero que a gente tenha respondido a sua pergunta. Próximo e-mail. Beatriz Rodrigues. Beatriz Rodrigues. Vai. Então vamos lá. Confesso que tinha gostado da parte do Matt Smith, apesar de que quando ele falou velho não, por favor, eu achei uma idiotice sem fim. É uma idiotice sem fim mesmo. Quem é fã da série? É fã da série, poxa. Falou tudo, né? Essa pessoa, ela você vê. passou o que a gente tava sentindo, É, né? com certeza. Gostei do Sr. Capaldi e acho que tem tudo pra ser meu doutor preferido. Olha aí. Acho que muita coisa foi desnecessária no episódio. Tipo, passou muito da Clara e pouco do doutor. É um problema. Espero ver mais sobre Gallifrey. Por mais que agora a gente saiba que tá lá paradinho, o doutor não tem recordações daquilo. Pra ele ainda explodiu o planeta. Então não, né? Então, eu acho que não. Não, porque, na verdade, assim, todo mundo do Matt Smith pra trás, sim. Tipo, o 10º sim, o 9º sim, o Guerreiro sim, todo mundo pra trás, sim. Mas o Matt Smith lembra. Até porque ele teve o Ele papo conversou com o curador. Então, se o Matt Smith lembra, o Capaldi automaticamente lembra. Então ele sabe que tá lá. Só que na regeneração talvez ele possa ter esquecido. Ele esqueceu algumas coisas, mas eu acho que isso ele não ia esquecer, cara. A gente precisa esperar a série rolar pra ver se ele lembra ou não. Mas eu acho que vai ter um Quest for Gallifrey nessa temporada. Tipo, vai ter um... Vamos tentar achar. Tipo um pique-esconde com Gallifrey. Eu acho que vai ter. Por favor, Tomara eu quero que muito tenha. que Tomara Gallifrey que volte. Enfim, como eu disse, tem tudo que eu queria num doutor. Nem tanto que, quando ele foi apresentado pela primeira vez, achei um barato um doutor mais velho pra parar um pouco com as... Com entre aspas, Eu com vou as putaria. coloca um sensor Barulho, eu não aqui. vou botar barulho, não. Putaria! Putaria! O Alborguete já diria bem, né? Parar com as putaria. PS. Não sou tão nova assim, mas acho que o OP é opening. Abraços a meio podcast. Até hoje a gente não descobriu, tá? Não Mas é tudo opening. bem. Algumas pessoas já falaram isso, mas não é opening. A gente ainda vai descobrir. A gente vai descobrir eventualmente. Uma hora a gente descobre.
Tá, o próximo e-mail é do Fábio Henrique Bubna. Bubna Santos. Bubna Santos. Vamos chamar de Bubna. Me lembra Buba, aquele cara do Forrest Gump. Do caranguejo, do camarão Buba. Na verdade, Buba me lembra aquela hermafrodita da novela também. Buba, olha aí, gente. Eu não lembro de uma foto, lembro o cara do camarão. São muitos níveis. Mas vamos chamar de Bubna. Eu gosto de Bubna. Ó, eu gostei muito que ele falou nossos Ele nomes. se endereçou. Ele falou, olá, Thaís e Fred. Olá, Fábio. Olá, Fábio. Olá, Bubna. Então ele resolveu contar resumidamente como conheceu o Dr. Who. Que passar a experiência dele. Então vamos lá. Resuma. Eu namorava uma guria há quase 3 anos. E ela começou a assistir Dr. Who por indicação de uma amiga. Bubna deve ser do sul, que falou guria. Mas vai lá. Verdade. Nós costumávamos assistir a várias séries juntos, mas confesso que a princípio não tive muito interesse em começar a ver a tal série do alienígena britânico. Isso durou até o dia em que eu resolvi assistir um episódio com ela. Como ela estava terminando a primeira temporada, o primeiro que eu vi foi Boomtown. É isso? Boomtown. Boomtown é o do Slifin? Eu acho que é. Gente, eu viciei na hora. Na minha opinião, esse foi um dos melhores, se não o melhor episódio do Eccleston. Então não é o do Slifin. Pelo dilema da escolha entre a vida e a morte da Slitheen, de nome gigantesco, estar nas mãos dele. Eu lembro dele. Gente, tem gente que gosta de Alien Peidão, né, cara? É. Mas tá bom. Eu gosto. Eu acho legal, mas é difícil a pessoa falar que é o melhor. Olha que bacana. Até hoje, meu doutor favorito é o Nono. Olha aí. Não, eu conheço gente que gosta muito do Eu Nono. adoro. Eu gosto do Nono. Ele é legal. Enfim, long story short, ou pra quem não sabe, resumindo a porra toda. Vamos dar aquela contada? O namoro acabou há mais de um ano, mas o fascínio por Dr. Who continua firme e forte. Eu assisti a 7 temporadas contemporâneas em pouco mais de um mês, depois fui atrás do Confidential e Torchwood, foi ver The Day of the Doctor no cinema com uma sala lotada de pessoas que vibravam junto comigo. Foi uma das melhores sensações que já tive na vida. Olha aí. Que legal. Olha que legal. Então, assim, na verdade eu queria mandar um abraço, não pro Bubna, mas pra ex-namorada do Bubna, que fez ele começar a ver. E ele é um cara ativo, ele comenta nossas coisas. Então, assim, Sim. ex do Bubna, muito bom. Ele ainda... Calma, não acabou. Não, eu tô só mandando um abraço, não falei que tava acabando Tá o e-mail. certo, tá certo. Pode continuar. Pretendo voltar a assistir os arcos da série clássica no ano que vem, depois que a loucura do TCC e da faculdade terminar. A gente sabe We como é get you, bro! Cara, eu sei como é isso. Mas eu já tinha visto a série clássica toda antes, então. E aí ele me mandou aí pra gente um desafio. Qual o desafio? Vamos ver o desafio do Bubna. Se você tivesse que indicar um arco de cada doutor da série clássica, quais seriam? Cara, vamos lá. Não, Gostei. calma aí. Vamos lá. A gente vai responder isso. A gente bota no post. Agora vai ficar muito grande. Porque. Não, vamos rapidinho. Papo. Primeiro então tá doutor. Bom, então tá bom. Primeiro doutor, The Chase. Segundo doutor. Segundo doutor, Wargame. Não, Tomb of Cybermen. Terceiro doutor. Qualquer um com o Joe Grant. Terceiro doutor, peraí. É dos dinossauros. O do dinossauro é legal. Eu gosto de dinossauro. Quarto doutor. Quarto doutor, Destiny of the Daleks. Eu Ou não, mentira. City of Death. Não. Pyramids of Mars. Meu, são 7 anos de... Pyramids of Tá. Mars. Quinto doutor, Castrovalva. Castrovalva. Sexto doutor, Trial of a Time Lord. Sétimo doutor, Dragonfire. Porque é o que introduz. Dragonfire. E oitavo, o filme. Oh. Então, conseguimos, cara. Legal, A muito gente bom. bota a listinha no post. Parabéns, Bubna. Ótimo e-mail. Muito Agora vamos legal. para o nosso último e-mail e-mail. que nós escolhemos, que é do... Vever. Vamos chamar de Trindade. Veverton Trindade. Trindade é bom. E ele mandou um e-mail separado em 2, né? Porque acho que deu Algumas pau dicas, aqui, né? ó. Vamos lá. Vamos ver a primeira parte. Ó, o esquecimento de coisas pelo doutor em Deep Breath, como ele falando que já viu o rosto dele em algum lugar e que robôs, os Clock Droids, repondo partes humanos em máquinas era familiar, mas ele não conseguiu se lembrar, é em decorrência da regeneração ou é porque ele tá ficando velho? Vamos lá. Houve um momento que o doutor não era velho. A gente não viu isso na série. Porque quando a gente começou a ver a série... Quer dizer, quando começaram a ver a série nos anos começou, 60... em 1963. Ele já tinha 400 e poucos anos. Então ele já o não era primeiro tão novo. arco do primeiro doutor, quando a série foi criada, ele já era velho. Esqueçam a ideia de que ele é jovem. Ele nunca foi jovem. Não, ele foi, mas a gente não viu. A gente não viu. O ponto é... Eu ainda quero um seriado prequel de Gallifrey, Gallifrey. mas ainda não especial. vimos. Não, então, mas acontece assim. Acontece muito de... O doutor perder a memória depois que regenera um tempinho. Isso é a coisa mais comum, O né? quinto não conseguia chamar o companion pelo nome Todos. certo. O sexto também. Todo mundo sempre dá um problema. Sempre dá treta. É uma roleta russa e cai o que cai. Não é pela idade, ele não tá com Alzheimer, cara. Passaram um e-mail pra gente falando doutor com Alzheimer. Esse era o título do e-mail, doutor com Alzheimer, Alzheimer. cara. Eu, Cara, inclusive, achei que era spam sobre tratamento de Alzheimer, cara. Meu Deus. Eu tô falando muito sério. Então, eu acho que o doutor sempre vai ter Alzheimer. Não é Alzheimer, Entre cara. aspas. Não, entre aspas. Por quê? Porque você imagina que um cara que viveu tanto quanto ele nunca vai lembrar de tudo. Sim. Nem a gente
gente lembra. A gente não lembra, mas é verdade. Pô, imagina, cara, você tem o quê? Sei lá, uns 20 anos? Eu vou botar Cara, eu. o cara pode ter 80. Cara, com 80 você já esquece. Imagina com 2.000 pra mais, que é muito Bem mais. que ele é um Time Lord, ele não é humano, mas até o cérebro não tá tem limite, gente. Então, ele tem desculpa pra esquecer das coisas. E é isso. E é isso, gostamos Ó, muito dos ainda e-mails. temos outros e-mails. Se você mandou seu e-mail e não foi lido, vou repetir. Não é porque seu e-mail foi ruim, é porque não entrou. A gente tem pouco tempo. Então, assim, agora a gente vai dar aquela pausinha, vai partir pro nosso bloco do Ask, fazer umas E perguntinhas. se você quiser mandar e-mail, podcast@drwho.brasil.com.br. Verdade, esqueci disso. podcast@drbrasil.com.br. Então você mande seu e-mail pra gente, fale o que você achou desse podcast, fale sobre sua história com o Dr. Who. E agora, nossas perguntinhas. Todo mundo gostou do bloco de perguntinhas, então a gente vai mandar. SQFM, 3 perguntas é hoje. agora. Agora começou essa musiquinha, você sabe o que é? Que já era a musiquinha do nosso bloco. Já é dos Smiths. tradicional. Tradicional nosso bloco, nosso bloquinho do SFM. Recebi muita pergunta, cara, essa semana. Nossa, pelo amor de Deus. Eu acho que nessa semana a gente recebeu mais perguntas do que a gente tinha recebido em alguns meses, cara. Com certeza. Então, assim, tem muita. A gente Tem escolheu muita. três Três perguntinhas do É SFM. a tradição já aqui no Vou pegar. podcast do Dr. Brasil. Verdade, nossa segunda. Depois do reboot. Vou pegar aqui uma que eu gostei muito. Não dá pra saber de quem é, porque. mandou Clubista como da anônimo. série clássica. Tudo bem, tu passou mesmo. Afinal, qual foi o fim da Perry? Ela realmente morreu em Taurus Beta? Então. Pra você que não viu a série Isso, clássica, né? Não isso sabe é um- nem se ela isso, tinha morrido. não sei se é um spoiler, né? Porque já aconteceu tem muito tempo. Nos anos 80, Nos anos 80. não é spoiler Pois mais, é. né? E é de qual arco? Throne of Time Lord, que é um arco que a gente fala tanto. Com certeza. Na verdade, caro amigo ou amiga que não se identificou, Aqui no ESC fica difícil. fica se difícil só quando uma pessoa quer. É. Ela não morreu em Taurus Beta. Aquilo ali, o que estava sendo passado na Matrix de Gallifrey, né, nos registros, na caixa preta de Gallifrey, mostrava ela morrendo, mas era fake. O Valiard, O arco já responde. ele responde no finalzinho. O Valiard tinha manipulado o que estava passando ali. Então, na verdade, ela não morreu. Ela não foi careca e não morreu. Ela virou rainha do planeta lá do cara barbudão. Exatamente. Ela foi, eu vou além, ela foi a companhia que terminou melhor, porque ela virou rainha, cara. Ela não ficou presa no universo paralelo, ela não perdeu a memória, Se ela deu não bem. casou com o Mickey, Se deu ela bem. não, cara, ela virou uma rainha. Eu vou repetir, rainha. Uma deusa, uma louca, Não, uma não uma deusa, mas uma rainha, cara. A rainha, Rainha. diva, Então, poderosa, arrasou. Fique feliz, durma com consciência tranquila que Perry está vivo e bem lá no planeta do seu marido, sendo rainha, junto com ele que é rei. Que lindo. Que final bonito. Próxima pergunta. Cara, é o seguinte. Muitas e muitas perguntas vieram sobre o mesmo assunto. E eu então. vou puxar uma delas. Vamos fazer uma amálgama de todas, né? Não, eu vou usar essa que resume tudo. Ah, tá ótimo. Thaís e Fred usaram nossos Ó, nomes. endereçar é importante. Endereçou. Se você quer que seu e-mail seja lido, endereçe pra gente. Thaís e Fred, vocês acreditam que a personagem da Michelle Gomez possa ser uma regeneração da River? Pra quem não sabe, a personagem da Michelle Gomez é a Missy, Missy, né? que já fez 2 aparições aí Agora- nessa temporada, uma em cada episódio. Vocês vão saber isso agora no nosso review, porque a gente não falou ainda, agora não, você já sabe. Não, mas quem Já já pegou assistiu, spoiler, já tomou viu. spoiler na cara. Não, Pá! o spoiler está avisado desde o começo do O podcast. spoiler é grátis, reclamar vai ter 2. Bom, teoria sobre a Missy. Primeiro, por favor, não seja a River. Então, a pergunta é, vocês acham que ela é a River? A resposta são 2 respostas. Não sei, espero que não, mas talvez seja. Porque a gente sabe que tudo eu uma vou tentar ampliar um pouco pra dizer que eu tenho quase certeza que ela é uma Time Lady. Tem gente falando, agora entrando nessa teoria, né? Já na teoria. Into the theory. Into the theory. Que hoje em dia tudo tá into, Tá você deve ter into, notado, into, né? Cara, tem gente falando que Missy é uma feminino. abreviação de Mistress, que é o feminino de mestre. Então a Missy é uma regeneração do mestre. Em versão feminina. Tenho muito medo.
Tenho Porque muito o que medo. tem de Eu nego... fico temerosa, eu porque fico nervosa. o que tem de nego chipando o, O doutor mestre com com o o doutor, mestre. quando ele já era homem, Você imagina agora. eu tenho medo. Não, e a nossa amiga Letícia hoje trouxe Letícia. também à tona essa questão, Sim. que ela trouxe uma outra teoria bastante interessante. Ela Verdade. acha que a Missy nada mais é do que um dos ecos da Clara que não deu certo. É verdade. Porque a Clara foi parar em Gallifrey. É que a verdade é assim, depois que a Clara entrou lá no, né, No Vortex da da... Não, na Vortex da Tarde não, na linha temporal do Doutor, né? Em vários Ela se time dividiu, streams. né, em vários ecos dela mesma. Pra salvá-lo. E a gente viu que a que encontrou o primeiro Doutor, encontrou ele logo antes dele entrar na tarde, né? E ela nasceu em Gallifrey. Porque Ou seja, ela é uma Time Time Lady. Lady. Isso é uma teoria, a gente não, Não, tem isso certeza. não é uma teoria. Não, a gente não vai que ela viajou pra lá, a gente não sabe. Mas Ela pode ter vamos- morrido logo depois. Suspensão de descrença. Vamos Só que o supor que ela era acontece? uma- O que a Time Lady morre? Ela, Regenera. se ela for tiver, né? Ela vai regenerar. Então aí tem gente achando, quer dizer, ela deve ter visto em algum lugar, no Tumblr talvez. Não, acho que ela mesma, Ou ela acho. criou, É. tomara que tenha sido que ela criou, que é uma boa teoria, que a Missy é uma das Claras regeneradas, porque ela chama ele de namorado e ela é meio maluca. Exatamente. Olha- Existe essa palavra do namorado bastante É, em pesa, questão. pesa. Por quê? No primeiro episódio ele já fala, não sou só seu namorado. Mas a e Missy a acha. Missy fala, ele é o meu namorado. Olha aí, gente. Então, Então- é um amor não correspondido, né, cara? É, cara, Olha é só. muito triste. E outras teorias dão conta de que, na verdade, a Missy pode ser a Honey. Na verdade, essa é a nossa. Essa é a nossa, mas eu vou dar uma quinta teoria, ou quarta, como eu não Nossa, pedi a são conta. muitas. Que talvez choque muitos de vocês. A Missy pode ser uma personagem nova. Pode não ter relação com nada, cara. É, sim. Mas o que, É, o uma que coisa, pode acontecer? sabe o que tá me pegando? O lance dela tá no paraíso Não, mas, ou... cara, segura, que isso a gente vai falar. Vai falar A gente vai falar depois. Vamos falar Vamos depois. segurar os spoilers dos spoilers. Vamos segurar. Assim. Berenice, segura. Mas então, bela pergunta respondida aí. Esperamos que não seja a River. Próxima pergunta. Vocês acham que tem chances do New Router, tantas temporadas quanto a Classic? Vou responder com uma indagação. Espero que sim. Espero que mais. Espero que mais. Eu espero que quando os meus filhos tiverem a minha idade hoje, ainda esteja passando Doctor Who. Mas com certeza. O que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus quiser. Se o doutor quiser. Cara, tomara mesmo. Tomara mesmo. E é aquilo, cara. Doctor Who é legado, é cultura, né? Então, Doctor Who é aquilo, é transcultural, né? Já tá indo para todos os países aí. Inclusive pro nosso, graças a Deus. sim. Então, agora saímos do nosso bloco de perguntas, né? Tem muita pergunta lá, mas a gente não vai ler todas porque não dá. Agora, finalmente, a gente vai into the episode, into the Dalek. Vamos agora. E lembrando aí que se você quiser mandar uma perguntinha, uma teoria, ask.fm/Dr. Who Brasil, mande sua perguntinha. E é isso, cara. Agora, into the Dalek. E você? Vamos lá. Vamos juntos. Vamos junto. Então agora acabamos de ver o episódio, né? Acabamos não, tem um tempinho que a gente viu o episódio pela segunda vez que a Vamos gente... confessar que a gente já viu 2 vezes o episódio. Não, então, deixa eu confessar, vou contar agora. A gente viu pela segunda vez pra dar aquela fixada, porque acontece. Hoje foi um dia muito especial, tivemos amigos aqui em casa, a excessiva maioria Ruve, 90% eu diria. E aí deu aquele horário do episódio, fomos assisti-lo. Assistimos juntos com os nossos amigos. Pois é, assistimos junto com nossos amigos. Foi bastante... Foi muito legal a experiência. Aliás, um abraço a Foi todos que estavam gostoso. aqui. É muito gostoso ver É muito gostoso. com o pessoal, Aliás, eu né? indico pra todos vocês que estão vendo Doctor Who, façam o máximo de esforço pra não verem sozinhos. Vai de Vejam com amigos. grupinho. É muito gostoso. Ou porque... com namorado. Ou com namorada. O seu namorado pode estar no seu grupinho. Você tá no meu grupinho, você tá na namorada. Então, mas às vezes, né, a pessoa não tem um grupinho de Ruvens. Então, tá aí. Aliás, ótima oportunidade para criar Ruvens. Pois é, cara. Então, assim, veja em grupinho, é muito legal. Hoje foi muito gostoso. E aí, depois que o pessoal foi embora, né? Acabou aqui nosso momentozinho aqui com os amigos. E a gente assistiu de novo pra poder gravar um podcast, pra dar aquela arrematada. Não me arrependo, cara. Porque, não que eu me arrependa de ter visto Deep Breath 1 milhão de vezes. É porque, assim, eu vi... Quem não sabe, a gente viu, né? O Deep Breath umas 4 vezes. Eu não aguento mais, cara. Nossa, a gente viu muitas vezes. Eu não pra fazer aguento, o eu não tenho mais podcast. saúde mental pra ver dinossauro pegando fogo de novo. Não, tá louco. Não dá. Mas esse episódio eu gostei de ver a segunda vez porque deu aquela colada no que a gente tinha visto. Com certeza. Sempre tem aquele detalhezinho que passa. Mas foi muito bom.
E esse episódio, ele é legal que ele já começa na ação, né, cara? Ele começa com a nave passando e tiroteio, caralho. Tiroteio de quê? De Dalek. Então já é aquele gostinho doce vindo. Cara, toda temporada tem um episódio com Daleks e toda temporada costuma ser o melhor episódio ou um dos, porque... Na verdade, olha, todo mundo ama vocês Dalek. podem falar de Whip, vocês podem falar de Silêncio, vocês podem falar de Cyberman. Não tem pra ninguém, cara. Daleks são os melhores vilões e fim de Eu papo. gosto muito de Cyberman, mas a verdade Não. é que Dalek passa por cima. Não, eu tô concordando. É que eu não ligo muito pra Cyberman, Eu gosto de não. Cyberman, eu gosto de Cyberman. É um conceito legal. Mas enfim. E aí tem a tal da nave Aristóteles, né? Que a gente já é apresentado essa nave assim que entra o episódio. E ela tá sendo atacada por uma frota Dalek. Exato. E dentro dela tem uma personagem que vai ser muito importante pro episódio, né? Que é a tal da Journey Blue. Jornada Azul. É um nome bonito. Que é mais uma soldado aí da Aristotle. Porém, Ela sobra, né? Ela perde o irmão nesse ataque dos Daleks e é salva. Eu acho o bacana dela é que ela, apesar de ser uma soldada, ela leva em conta as coisas que o doutor fala, né? Sim, e uma coisa muito legal é que, assim, o que acontece? A nave está sendo atacada, todo mundo empacota, né? Na nave, menos ela, porque o doutor salva ela. Como ele salva ela? Ele materializa a tarde em volta dela, né? E isso é muito legal porque faz ela ser, acho que talvez a primeira pessoa que viu a tarde por dentro primeiro do que por fora, cara. Não, é um conceito... É simples, mas a gente nunca viu. E aí quando ela sai, ela fala, mas É menor por dentro. menor por fora, menor É por menor fora. por fora, tipo, porque ela não tem referencial, né? É bacana, né? É o referencial oposto. Aliás, na hora que ela entra ali na TARDIS, rola um momento com o doutor que não está com a Clara. Então, porque A Clara a gente tá lá já na sabe, escola, né, né? que a Clara ela tem a vida dela e ela não para a vida dela pra andar com o doutor, ela não é nenhuma Amy Pond. Então, todas as quartas-feiras é o dia dela com o doutor, porque o doutor é só um hobby pra ela. Ele fala. Só um hobby. Inclusive, ela mesma fala: você não é meu chefe, você é um dos meus hobbies. Exatamente. Nesse episódio ela chega a falar E aí isso. essa garota ela é colocada dentro da TARDIS assim do nada, meio como a dona, né? A dona A Noble. dona viu primeiro por dentro. Ela também viu. Jornada Azul, você perdeu, tá vendo? Você tinha uma coisa boa e agora você não tem mais. Ah, tadinho. E aí, outra coisa interessante é que ela já chega ameaçando, apontando a arma pra cara do doutor. Tinha esquecido disso, é verdade. Assim, tipo... Ela vem agressiva, né, cara? Ela vem folgada Não, pra caralho. vem Jules Winefield, né, cara? Não, tá louco. Ela bota a arma na cara dele e fala, me bota de volta. Ele, não é assim, Não, tá não, errado, filha. faz de novo. Exatamente. E ela insiste, ele, não, você tá fazendo errado, pede direito. Ela, minha nave tal, me leva pra lá. Aí ele dá aquela olhadinha, ela, por favor, aí ele leva. Como quem diz, cadê a palavrinha Não, mágica? essa hora, ele foi muito professor, né, cara? Tipo, você tá fazendo errado, tô te dando outra chance. Faz. Fez errado de novo? Vai, você acerta. Uma hora você chega lá. E ela pediu por favor, ele leva. Pensando o quê? Tá pensando que aqui é a casa da mãe Joana. Não é cada mãe Você Joana. tá pensando que é festa da cocada preta agora. Não tem, né? Festa da cocada preta. Não? É festa do crioulo doido. Não. Tem alguma É coisa rei da cocada preta. Rei da cocada preta. É que tem preto e crioulo doido. Tá achando que é a por rainha isso. da cocada. Não, A rainha é só Perry, minha filha. É verdade, é verdade. Não, e a Amy era a rainha do A horror. rainha do... É verdade. Não, mas enfim, ela chega, né? Botando bota a banca, não funciona, e ele faz ela pedir direito, ele leva ele pra tal da nave maior lá, que é a nave da onde saiu Aristóteles, E né? aí o chefe dela quer matar ele. Que é tio. Parece que. Não sei, isso não tá confirmado, mas não parece que é uma família, porque ela Parece. perde o irmão, o cara é tio, né? Ela tinha uma ligação forte com aquela menina que a gente sabe que vai morrer no episódio. Sim. E aí é isso, ele leva, e qual é o lance? A nave precisa de um doutor, porque a nave, não do doutor, né? De um doutor, um médico, porque tem um paciente lá que tá doente. O cara vai mostrar, e qual é a surpresa? A gente vê que o paciente é um Dalek. Só que é um Dalek... Cara, isso foi genial. Qualquer coisa, né? Então, porque assim, não é um Dalek ruim, é um Dalek bom, porque ele tá quebrado. Porque ser um Dalek é ser ruim. Então, se você é bom, você tá com defeito. Cara, isso... esse conceito foi legal. Foi legal, muito legal. Foi né, cara? É a prova de que você consegue fazer mais histórias de Dalek. Sempre. Engraçado Sempre que, que você que quiser. esse episódio ele é escrito também pelo Moffat, né? Do outro cara, Philip alguma coisa. Ford. Phil Ford e do Moffat. E o Moffat já tinha feito isso de Dalek bonzinho
no Curse of Fatal Death, os Daleks, não, vamos parar de ser mal. É mais a moda caralha, mas ele faz isso. E né? o Moffat gosta de Moffat trazer gosta de coisas trazer isso. inusitadas. E um Dalek bonzinho é a coisa mais inusitada. É o mais né? inusitado possível. Sim. Mas aí, né, a gente vê, ele tá lá, ele fala com o Dalek, cara, você tem que me ajudar. Ele, por quê? Que eu tenho que sobreviver, que eu tenho que matar os Daleks. O doutor, saber? Tô nem aí, não me importo. Um Dalek a menos, um problema a menos. E aí ele vê que o Dalek tá com um problema, que não é um Dalek ruim, né? O que ele faz? Vai buscar assistente. Fica intrigado. Fica intrigado, vai buscar assistente dele. E aí temos aquele pedacinho do episódio... Onde o Danny Pink é introduzido. Inclusive, pula direto pra essa cena, a gente não vê a Clara primeiro. A gente vê o Danny Pink lá, pagando de sargento pra um monte de moleque. Na verdade, a gente vê ele pagando de sargento, depois a gente vê que é um monte de moleque, e depois a gente vê que é do Coal Hill. Ele é meio que um professor de ginástica, né? Educação física. Mas ao mesmo tempo ele também dá aula na sala, né, de aula. Então, mas pelo menos na minha época teve isso. Eu tinha aulas com professores de educação física e às vezes davam aula na sala. Então, ele é um professor na Coal Hill também, tal qual Clara. Sim. E tem uma coisa muito louca que acontece logo nessa primeira ceninha aí que ele tá na sala de aula, que ele chora. Então, porque o que dá a entender é que, como ele foi mostrado como um militarzão, né, antes, ele realmente foi um militar mesmo, sem ser na sala de aula. E ele chora bem na hora que o moleque pergunta, Não, é porque o moleque fica insistindo. Aliás, que colégio cheio de filha da puta, né, cara? Nossa, porque pelo amor de Deus. No outro episódio a gente viu que a garota peitava a Clara. Agora a gente vê o moleque que fez o professor chorar. Tipo, eu não era o melhor dos alunos na época. É o bullying dos alunos contra os... Não, é o que eu ia falar. Tipo, na minha época eu não era um dos melhores alunos, não. Mas eu não fazia professor chorar, cara. Não, o moleque jamais. levou o cara a escorrer aquela lágrimazinha de um olho só, cara. Pô, que é isso? E aí, bem, não é uma coisa triste, boa, é uma né? cena bonita, né? Não. O cara chora e tal. E depois já mostra ele sendo apresentado a Clara. Acho que algum supervisor, alguém maior que eles, né? Fala, esse aqui é o Danny Pink, Lady Killer e tal, fala que ele é mulherengo. Então, você Já já rola vê que aquele- ele já é introduzido como um cara bonitão, Ele é que um- as mina pira. É um negão de tirar o chapéu, como diria o Alcione. Né? É Vou verdade. botar essa música aqui. Vamos colocar que a marrom é A marrom divina, pois é. poderosa, Pois é. maravilhosa. E ela é marrom e ele é rosa, né? Então já dá aquele Isso é legal. Ele é Danny Pink e tem a Journey blue. Tem muitas cores, né? Eu acho que eles têm que vir no Legacy com essas cores. Inclusive ia ser legal que ia ser o primeiro personagem a atacar com rosa, né? Sim. Isso seria Isso bacana. seria muito legal. Mas E aí ele aparece ele chorando, ele é apresentado pra Clara, aí rola aquele flirt. você sente que tá tendo aquele... Rola tensãozinha. Tá tendo aquele... né? Oi, você é bonito. Oi, você vem sempre que aqui, legal. eu trabalho aqui. Oi, Pois eu é. trabalho aqui. E aí a Clara vai fazer sei lá o quê e pá! Não, lá a está o Clara, doutor. ela entra no cupboard, lá No cupboard. na sala de almoxarifado. Isso. E o que tá lá? A Tardes. E o que tem dentro o que tá saindo da Tardes? O doutor com um negocinho de café, de estilo Starbucks. Não é Starbucks, mas é estilo Starbucks. E aí ela fala que, onde você tava? O que você tá fazendo aqui? Ele, você não queria café? Ela, 3 semanas atrás, em Glasgow. Glasgow não é na Inglaterra, né? Pra quem não sabe. Glasgow é na Escócia. Que é o Da onde cliffhanger vem do último episódio. Sim. Onde estamos? Em Glasgow. vou pegar Você me café. deve um café. Então- E aí, a gente já vê ela lá do outro lado, né? Sim, mas Então, um negócio que é legal é que a gente nessa cena a gente consegue traçar o tempo. Porque a gente já sabe que do primeiro episódio dessa temporada ao segundo episódio passaram já teve 3 um gap. semanas. Na Então vida já- da Clara, sim. Na vida da Clara Do e doutor, talvez na dele, a gente não sabe, sei. talvez até mais. O ponto é, tem um buracão de 3 semanas aí que pode ter acontecido muita coisa com a Clara e com ele. Sim. Ótimo, beleza. Ela entra na tarde, já aparece ele lá na nave, não lembro se é Aristóteles. Aristóteles. Já para na nave, que aliás é toda cheia de referências em Star Trek. Vixe, pra caramba. E aí eles vão lá ver o Dalek. Ela, o que é isso? Ele é um Dalek bom porque ele tá com defeito, porque moralidade é um defeito num Dalek. Porque, do que é feito um Dalek? Você Ódio. ouvinte. Ódio. Raiva. Raiva e Dalekanium. É isso que ele é feito. É isso que ele acha bonito, né? Ele acha beleza O medo. no horror. O medo, né? Pois é. E aí, né, tem esse lance lá do Dalek doente. E antes, um pouquinho antes da Clara aparecer, o doutor ele chegou a ver a tal da máquina encolhedora. Meio que pílula do Chapolin, né? Pílula da Nicolina. E aí, o que estão falando aí? Olha aí, ainda tem gente falando não seja lasanha. Isso é muito importante. Porque eles vão nessa usar, hora. justamente nessa hora, que eles vão usar a máquina. Porque que eles vão fazer? Eles vão se encolher
pra entrar no Dalek e resolver o problema de dentro. Porque a gente sabe que é um problema que tá dentro do Dalek, né? E aí eles entram numa navezinha e a mulher fala, ó... Junto com alguns tripulantes da Aristóteles. ele, Clara e mais 3. Aliás, deixa eu deixar claro aqui. É, Eu quero falar. Pode falar. Eu quero make a statement. Esse é a sua hora, pode falar. Eu detesto episódios Olha aí, desabafo. no qual o doutor encontra uma nave espacial, alguma coisa futurística e tal, e que tem uma tripulação, que tem uma hierarquia, que são soldados, que são militares. Então você não gosta de militares. E tipo, é assim, o que acontece sempre é o seguinte, essa galera tá na pior. Tá pior. É muita gente O tá na pior. doutor vai lá pra ajudar, e sabe o que eles fazem? Eles atrapalham. Eles não ajudam o doutor. Muito pelo contrário, eles fodem a caralhada. Então, mas o que acontece é o seguinte... Eles só atrapalham Não, os planos do doutor. é. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Não, então. Mas é porque assim, na verdade, é porque é complicado que existem meios, né? Existem corpos militares e corpos militares. O doutor trabalhou pra Unity muito tempo e funcionava, mas porque ele era parte da equipe. Ele estava dentro da hierarquia. Quando ele entra de fora, ele é um organismo que não tá na ordenzinha dele. Esse é o Militar problema dos quadrado. militares, essa Você sabe hierarquia que pode ter besta. militares escutando a gente, eles vão se sentir ofendidos, você não quer ser processado. Não, mas eu tô falando dos militares da ficção. Não. Ah, Eu tudo bem. nem conheço militares da vida Eu real. conheço militar na vida real. Não, eu tô falando todos os plots Não, entendi. que contém, por exemplo, aquele do demônio, O demônio. que é o Tenant com a Rose. Eles não são bem militares, mas eles estão naquele Mas eles universinho da nave. estragam É. Não, é com a Rose ou com a Marta? É Não, com, acho que é com a Rose Rose que ele mesmo. fala confia nela. Meu, que O episódio chateação. que a Thaís tá falando é o Satan's Speech. É o tio Potter do Satan's Speech, né? É, esse mesmo. É. E realmente, eles não eram militares ali, mas eles estavam presos naquele microverso da nave, eles tinham a rotinazinha deles. Eu entendi o que você falou, não é nem com militares. Você não gosta de episódios que já tem um grupo com uma panelinha já com uma rotina fechada, o doutor tenta ajudar e eles atrapalham a ajuda dele. Eu acho que assim, se fossem histórias feitas no espaço de tempo de um filme, talvez até daria pra entender melhor as relações entre eles. Sim. O problema é que o tempo do episódio não oferece tempo suficiente pra gente entender melhor esses personagens e tomar carinho por eles, ter carisma por eles. Acontece muito já tá pronto, né? A gente já chega é tudo já muito com corrido. a gente já chega com a comida pronta, né? É muito esquisito mesmo. Mas enfim, eles entram na navezinha, né? O doutor, a Clara e mais 3 caras. Inclusive, o cara que bota eles na nave é a cara do Gregório do Vivier. É igualzinho, verdade, cara. verdade. É o Gregório do Vivier Será Betânia. que ele é Ruven, o Gregório? Não sei, Gregório, se você é Ruven E tiver ouvindo estiver isso aqui. ouvindo, se manifeste. Mas, aliás, abraço Porra dos Fundos, um programa ótimo do YouTube. Sensacional. Mas Porchat, Porchat Clarice também é meu Falcão, amigo, todos ótimos, todos elenco ótimos. incrível. Mas enfim, aí o Gregório do Vivier, genérico britânico, bota, né, o Dr. a Clara e mais esses 3 integrantes da tripulação dele nessa nave, encolhem a nave com a máquina lá e inserem Dentro do do Dalek. Por onde? Into the Dalek. E aí, aonde é que eles entram? Por onde eles entram? Dalek não tem boca. E Dalek não tem outro orifício. Então eles botam Você ele... não sabe se ele tem não, outros mas, veja bem, mas orifícios, não cara. dá pra saber na carapaça. Botam ele pelo olho. Isso eu achei uma coisa... É bobo, é simples, mas eu achei muito legal. É Porque conceitual. na minha cabeça, o óculosinho, né? O olhinho do Dalek. Visor. O visor, obrigado. Era vidro, é tipo um vidrinho. Mas não é, você vê que aquilo é que nem um olho. Porque o que acontece? É o nosso meio olho... gosmento. o nosso olho, uma pessoa que... Vamos supor que você não conhecesse um humano. Você visse um olho, você ia achar que era um vidrinho também, né? Porque ele reluz igual vidro, é durinho. Mas se você vê dentro do olho, ele é meio gelatinoso. E eles botam a navezinha pelo olho do Dalek, pelo visor, né? E é gelatinoso ele também. Tem aquele negócio meio conceitual deles Que eles entram e tá boiando. azul. Nossa, é uma loucura, uma viagem, Sabe o né? que me lembrou? O filme do Luc Besson. Além disso, que aliás, parênteses, assistam Lucy e depois a gente vai A comentar gente- sobre isso, é. porque é muito incrível. É muito bom. Me lembrou a luta do terceiro doutor com eu o lembro Ômega. disso. É Ômega, né? Com o Ômega. Cara, que no Three conceitual, cara. É muito impressionismo alemão, né? Cara? Esse negócio. Cara, é uma coisa... Nossa, É cara, muita que viagem. Inclusive, né, já tinha falado que a gente viu esse episódio com o nosso grupo de amigos, abraço a todos os amigos,
que aí uma pessoa falou, na verdade, né, o que tá fazendo o Dalek ser bonzinho é ele tá drogado, né? Porque a gente descobre... O que Mas acontece? Eles entram no Dalek, e aí, né, tem todas aquelas conversas e tal. Um dos caras morre, né, porque eles são no corpo do Dalek. E como no nosso corpo... Então, olha aí, é por isso... Ó, você tá chegando no ponto. Continua falando aí que vai chegar sim, ao ponto. como no nosso corpo, o corpo do Dalek tem um sistema de defesa. Anticorpos. E aí a Clara fala, ai meu Deus, não tem como ele parar, eles estão atacando o fulano lá, o maluco, o caipira. E aí ele fala, você controla o seu sistema de defesa? Não, o que acontece? Tá tudo indo muito bem, esse é o gancho conforme aí. o planejado. Aí algum dos Foi militares a idiotas foi a Johnny Blue. resolve atirar. E o doutor, ele fica fulo da vida. O doutor, ele fica fulo, né? Porque ele fala, isso não é uma máquina. Não, porque assim, pensa, os caras têm um Dalek defeituoso dentro da nave deles. Que tá bom. Sabe o que eles mais querem nessa vida? Um doutor. Eles encontram a porra de um doutor, Eles doutor. enfiam o doutor dentro do negócio e a mulher sai atirando lá dentro. Não, e o doutor fica puto. É burrice. Que loucura, burrice. Assim, eles pegam e dão um teco no Dalek por dentro, e o doutor fala, você é maluco? Isso aqui não é uma máquina. Gente, vocês estão Tem fazendo um ser errado, vivo, é né? lógico. Não maltrate os Daleks, não maltrate os animais. Né? Não maltrate... E aí ele fica nervoso e isso desencadeia... Eu fico nervosa também. A gente fica nervosa junto. Eu fico. E aí isso desencadeia, né, a raiva, né, dos anticorpos do Dalek. Fuzilam o cara vira poeira, bem feito, não devia ter tirado. Que, aliás, uma observação bastante interessante é que os anticorpos são em forma de olhinhos. São olhinhos. E a roupa da Clara Tá tem cheio de olhinhos. olhinhos, assim como a batata que é cheia de olhinhos. Inclusive a Clara que já foi um Que já Dalek. foi uma Clara, né? Quer dizer, tá... Acho, não, de tá verdade, ali, ó. acho que tem umas referenciazinhas nisso aí. Eu também acho. Mas então, aí o cara morre, aí tem todo aquele papo de que, você matou, ele morreu por Em sua termos de causa. andamento de episódio, ele é um pouquinho mais chato do que o Deep Breath. Não, porque acontece o O seguinte... Deep Breath é mais prazeroso de assistir. É porque esse episódio, ele tem uma coisa, ele é meio que uma montanha-russa. Ele vai... Aliás, é um pêndulo, né? Ele vai e ele volta. Porque Colas tem todo esse rolo, assim, por menores do episódio, né? Eles caem na gosma lá. Inclusive tem um erro de continuidade incrível, ou o Dalek é muito quentinho por dentro. Porque o que acontece é o seguinte... Os caras se jogam na gosma. Eles entram num cano e eles caem na meleca. Que Na a gente vê meleca. que são pessoas que Em decomporam inglês, lá dentro. goo. Caem num... Meleca, gosma mesmo, entendeu? Uma bosta qualquer lá, que deve ter sido horrível de gravar, porque é meleca mesmo. Nossa, deve ter grudado em todos os Nossa, poros deve ser dos horrível pra tirar atores, aquele coitado. cheiro daquela merda. Não, devia ter cheirinho bom. Mas não, o do Dalek. Mas, amor, em cenográfico... Não, eu tô falando na ter mitologia cheiro, da né? série, que deve ter um cheiro de cocô. Porque na verdade são cadáveres. restos humanos que ele fala, proteína. em forma líquida. Ai, que gostoso. Ai, que delícia. Imagina, E aí você eles que tá ouvindo o ficam podcast. embebidos. E você que tá ouvindo o podcast tomando aquela sopinha gostosa, imagina aquele rainho, né? Do Ai, Dalek. que gostoso, né? Ranho Dalek. Ai, que nojo. Mas enfim, aí eles estão uma cagalhada dessa meleca. Encagalhado. Na cena seguinte, todo mundo sequinho, bonito, todo mundo lustrado. seco, Aí foi o que eu falei. penteado. Foi o que eu falei. Com o terno bem passado. Né? Vincado. Tá errado isso Não, aí. eu falei, olha, o Dalek é quentinho por dentro, né? Só pode. Ou é um Cara, erro de continuidade foda. Eles podem até ter se secado, mas a meleca deu tempo, seca... não deu tempo, cara. A meleca seca Ela faz aquela crosta, né, cara? não vai ter jeito, É que nem cara. quando você tá resfriado, você é criança, que fica descendo aquele ranho no nariz. Que fica aquela capinha. fica do grudado. bigode de criança, nojo. Exatamente. Então, aí você passa o dedo da craquelada. Exato. É craquelado. Devia acontecer isso. Eles deviam ter ficado craquelados. Nossa, cara, que coisa nojenta. Esse foi o nosso bloco da nojeira, né? Mas agora vamos voltar ao episódio. Mas é que, de fato, Não, é ou um erro de rolou um erro de continuidade, ou eles optaram por deixar eles assim pelo andamento da história. Cara, acho que assim, é aquele botãozinho da suspensão de descrença. Exatamente. Isso não vai atrapalhar o episódio, entendeu? Finja que você não viu. Mas na hora eu falei, gente, peraí, os caras estão cobertos de meleca. cara. Imagine ele com a meleca. Exatamente. Suspensão de descrença, gente. É assim, ficção científica. Aliás, tudo nesse episódio tem muita suspensão de descrença. Inclusive o cenário, né? Porque o cenário desse episódio, pra quem já viu, pra quem não viu e tá pegando um monte de spoiler, não é nada mais do que uma sala escura com uma porrada de cano desses canos de obra, cara. Você não é mais baratinho Não, fazer. a BBC tá de parabéns que passou 50 anos, ela ainda tá stingy, né, Ela cara? mantém... A pão durice com... O Mofá, inclusive, falou disso. Mantém a quando conhece- tradição, O né? Mofá, inclusive, A falou disso. tradição do simples, porém... Porém bom. É. Mas o Mofá falou disso, eles têm menos recurso de grana do que eles mereciam.
Então deve ser uma dança das cadeiras ali pra fazer tudo acontecer. É verdade. Mas enfim. E aí tem esses detalhezinhos do episódio e tal, ele discute com a E mulher. até que eles chegam no coração do Dalek. Não, não é nem coração, né? Eles chegam ali onde... coração. É coração? Heart of the Dalek, não é? Ah, mas não é figurativo? Não, eu É acho que coração é o mesmo? coração mesmo. Tudo bem, figurativo ou não, eles chegam lá no ponto que eles tinham que chegar. E aí ele tem aquela rachadura. Não é a rachadura da Amy, graças a Deus. Graças a Deus! Fiquei com medo. Fiquei com medo. temerosa. Mas aí tem lá a rachadura e o doutor descobre que é um vazamento de radiação e isso está afetando a cabeça do Dalek. É exatamente isso que tá tornando o O Dalek que tá fazendo o Dalek bonzinho? É essa viagem louca de radiação. moral. É uma droga, cara. Uma droga, cara. É uma Dorgas. droga. Dorgas. Aliás, Em suma, ele tá drogado. Dorgas. E aí, porque tem uma rachadura lá. E o doutor conserta a rachadura e conserta o Dalek. Como é um Dalek 100%, um monstro. O que ele gosta? Do ódio. Do ódio. E aí eles trazem de volta todo esse ódio do Dalek. É. E aí o doutor... É muito engraçado essa cena, ele é capaz de parabéns, porque ele não é um doutor brincalhão, né? Não, Matt Smith, não é nem um Tennant, que também é brincalhão. Mas ele é muito engraçado nessa cena, cara, que ele fica, não. Tipo, puta merda, cara. Consertei, mas estragou. Mas ele já sabia, né? Eu acho que ele não sabia, cara. Eu acho que ali ele tava na inocência. Claro que sabia. Ai, cara, não sei mesmo. Não sei mesmo. Sabia sim. Ah, cara. Mas enfim, aí o Dalek volta a ser mal. E aí acontece uma cena que eu não gostei. Ah, não gostou? Eu não gostei. Então conta que você não gostou. Mas você sabe, meu amor, a gente já falou dela antes. Não, mas a gente falou muita coisa, eu esqueço. Que é o tapa na cara. Ah, sim. Isso acontece que é assim. Aí o Dalek fica mal de eu novo. não concordo. Eu ia chegar Eu nisso. não gostei. O doutor ia chegar... O Dalek voltou a ficar mal. Aí ele manda um sinal pros outros Daleks que estão naquela frota, que matou o irmão da Blue, lá no começo do episódio. Isso. E manda eles invadirem a nave e matar, genocidar os humanos. Mata aí. E aí o doutor entra numa de então é isso, o Dalek é ruim, eu não tava consertando o Dalek bom nenhum. Eu tava consertando um Dalek como qualquer outro, que estava bom por causa de uma doença. Daleks não tem cura. Aí a Clara se acha na pedância. Tá do direito. achando que é importante. Tá achando que é qualquer coisa. Daqui a pouco vai sair no tô final da brincando. temporada. Ó, Vai sair no final da temporada e depois reclama. Eu quero que Nenhuma ela saia Companion, mesmo. em 51 anos de série, me encostou a mão no rosto do doutor para dar um tapa. E essa Kenga me dá um tapa de mão cheia na cara do cara que tá com o corpo Não, de e um não senhor. foi um tapinha, não. Não, foi um tapão. Foi um senhor tapa. Como diria aquele rapper brasileiro, não é Marcelo D2, é o Catra. Gabriel Pensador, Catra é funkeiro. Gabriel Pensador foi dar um tapinha, levou um tapão violento, porque ela encheu a Ela mão, foi com cara. vontade. Não, você fez aquele, tanto que ele faz, Clara, tipo, ele bota a mão na cara e você sente que ele tá com dor. Eu tô achando até que o Capaldi levou mesmo um tapa ali da Eu Diana acho que Coma, deu cara. mesmo, porque foi muito pá! Foi violento. Não, assim, tapa na cara, literalmente, e ele... E vou falar, desnecessário. Não precisava disso na cena, mofar, meu amigo. Desnecessário. Não precisava, Violência cara. gratuita. Contra um senhor, cara. Não, e tipo, por que ela deu um tapa na cara dele? Porque ele consertou um Dalek e ela não sabia que o Dalek ia ficar consertado. Cara, como assim? Não, assim, achei Amiga, completamente ruim. ele não é seu hobby? Você não tá sabendo que você vai se meter em um monte de encrenca com ele? Você vai dar um tapa na cara dele pra quê, sua louca? Não, beleza, se ela não concordasse com o que Não, estava tá sendo maluca. falado Tá e tal, achando o quê? mas foi demais ali. Tipo, eu achei que ela cruzou um limite que... Saiu do tom. E sabe o que... você falou uma parada boa aí. Saiu do tom. E o que também saiu do tom foi o próprio doutor do Capaldi, porque você vê que ele é um cara explosivão, raivoso e tal, mas ele reage, tipo, ele não reclama, cara. Ele reclama, mas ele fica com raiva. Eu achei muito estranho que ele não revidou, porque se fosse Colin Baker ali, filho... Nossa, saudade de Colin Baker, né? Ela tava sem pescoço já, porque ele já tinha arrancado. Já tinha destroçado no episódio 1. A Perry, sem fazer nada, tomou uma enforcada gratuita, imagina contar. A Clara não teria sobrevivido ao episódio 1 se fosse Colin Baker. Nossa, não, cara, ali ela passou de qualquer limite. Aliás, fez a personagem cair muito no meu conceito. Com certeza. Com certeza. Quero mesmo que saia no final da temporada. Pessoas que gostam da Clara, me desculpem. Pessoas cosplayers da Clara, me desculpem. Tem amigas que fazem cosplay da Clara. Mas tomara que rode antes do fim da temporada, cara. Cruzou um limite que não era pra cruzar. Até porque a Clara já ficou uma temporada e meia, já é o suficiente mas tá para bom. contar a história dela. Pois né? é. Mas aí rola o tapa, e aí... Mas esse tapa tem é desnecessário, mas a gente vê que tem uma motivação. É meio que o clack, né? O interruptor ligando na cabeça do doutor. Porque ele tava lá esculachando o Dalek, falando que não tinha jeito e tal. E ele fala, não, talvez tenha jeito. Talvez fazer a radiação de volta, né? Talvez causar esse probleminha de volta
seja o conserto do Dalek. Na realidade, né, o que ocasiona tudo isso é o seguinte. Ele conversa com o Dalek e o Dalek fala assim, eu vi o nascimento de uma estrela. Ele vai contando, na por verdade... isso que ele ficou bom. Não é nem por isso que... Eu não sei se... Eu acho que o episódio não deixa isso tão claro, se quando ele vê a estrela nascendo lá, ele já estava com a radiação ou se foi por causa disso. De Mas qualquer forma, esse é o gancho. O ponto o fator ver a estrela nascer é assim, um Dalek, ele é construído 100% de raiva. Então, se ele vê um momento bonito, tipo, o nascer de uma estrela é uma coisa linda. Poucas pessoas têm o privilégio de ver isso. Na verdade, nenhuma pessoa tem o privilégio de ver isso. Mas A não ser que viaje com o doutor. Mas ele teve esse privilégio de ver a estrela nascer. E ele viu beleza nisso. Inclusive aquele Ice Built e tal, esses negócios que a gente via no trailer, é desse pedaço também, né? Na verdade, é de um pouquinho depois. Não, mas tem uma hora, ele fala algo mistura, sobre isso. tem uma mistura. Então, ele teve o discernimento ali, ele teve o sentimento de ver a beleza em alguma coisa que era bela. Então, e o doutor fala, pô, legal, você viu uma coisa que nem todo mundo pode ver e você viu beleza nisso. E esse é o clique. Então ele fala assim, seguinte, Clara, a gente precisa voltar. Porque nisso eles já saíram da cabeça. Ele já matou a charada. Ele falou, Clara, vai até o cérebro dele e reativa essa memória. A gente tem que... Reativar a memória, fazer ele lembrar de novo. Dar o boot. Tanto, e aí, né? Que é o reboot. Que é o reboot. É o reboot, é verdade. Ela tem que dar aquela reiniciada, o pump, né? Tem que dar aquele... É que nem carro. O carro tá afogado, você dá aquela... De uma vez só e ele liga de volta. Daí ele manda a Clara lá pro negócio. Só que nesse processo... Só que tem essa janelinha que é a janela de quebra do episódio. Olha lá, que a gente ia falar da Missy. Então vamos falar agora. O que acontece? Como a gente tinha falado, vocês devem lembrar, entraram 5 pessoas no Dalek. Um já rodou, que era o caipira genérico. Era. Então sobrou. Aliás, esse caipira que rodou, ele dá alguma coisa pro cara tomar e não fica claro o que é. Eu acho que é um placebo. Ele fala, toma isso aí que você vai melhorar, que os anticorpos não vão te matar. E ele fala, trust me. Ele deu um placebinho lá pro cara morrer em paz. Não é importante, o cara virou pó. Não sei não, hein. Mostra que o doutor... doutor... a pulga atrás da orelha. Mostra que o doutor pode ser meio sacana. Tipo, ele falou, ele ia morrer de qualquer jeito. Ele já tava morto quando os anticorpos envolveram ele ali. Então, não sei, não vou entrar nesse mérito. Acho que... Não sei até onde você ia ser filha da puta. Então, eu só tô trazendo isso, só tô por causa do que aconteceu lá com a menina. Gretchen. A Gretchen, inclusive. A Gretchen que não é a nossa Gretchen. Se fosse, ia ser muito bom. Seria sensacional. Não, vamos botar uma trilha de Gretchen agora aqui. Vamos botar Conga La Conga agora por causa da Gretchen. Conga La Conga é da Gretchen, né? Eu acho que Ou é da Cadillac? Eu Depois sempre a gente dá um Google. Vamos botar a música da Gretchen aqui agora pra embalar esse momento da Gretchen. E aí, o que acontece? Acontece... Pra levar a Clara lá pro cérebro, vai ter que rolar um sacrifício. Vai ter que ter alguém que contenha os anticorpos que estão vindo. Exatamente. E aí é o segundo boi de piranha do episódio, que é a Gretchen. E ela pergunta pra Clara, ele é louco ou ele tá certo? E a Clara dá aquela indagada, ela fala um pouco dos dois.Ela olha pra ele e fala, meu nome é Gretchen, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Faça uma coisa boa, ter o meu nome. E ele fala, vou fazer meu melhor. Eu vou fazer algo maravilhoso. Algo maravilhoso, E aí ela vai pra cima. Aí a Johnny Blue leva a Clara, ela fica, né? Ela vira isso. Ela vira o boi de piranha. E aí ela morre ali, e ela fica gritando. E quando Nikki tem aquela quebra no episódio. Nikki, ela tá gritando, morrendo. Ela já aparece aonde? Sentadinha na mesa de chá no paraíso. E quem recepciona ela? A Missy. O mistério da temporada. Que é o mistério da temporada. A Missy. E ela fala, bem-vindo ao paraíso, meu nome é Missy, quer um chazinho? Você quer um chá? Quer um chá? Igualzinho o Dalek fez, né? Igualzinho o Dalek fez no episódio do Mark Gates da quinta temporada. Tem um Dalek vestidinho. E tem o Churchill, né? Esse episódio é muito bom, gosto desse episódio. É muito bonitinho. Mas enfim, tem essa referenciazinha ao Dalek do chá. E é isso. O tanto que teve da Missy no outro episódio... quebra toda a porradaria, loucura, raio... É o momento da respirada, né? Sim. Porque esse episódio todo ele é muito tenso. Ele tem você fica nervoso, cara. Tanto as cenas dentro do Dalek, com a equipe lá se ferrando com as coisas dentro do Dalek, contra a parte de fora, com o Gregório do Vivier genérico e o que sobrou da tripulação, atacando os Daleks que estavam vindo. Então, tem esses dois momentos. É. E aí você vê se da Missy dá aquela respirada.
Mas é louco, porque o tanto de coisa que teve da Missy no último episódio, que já não foi muito, Não, nesse tem metade, né? É só assim, oi, meu nome é Missy, tá aqui seu chá, um abraço. mas ele levanta muita coisa. Uma coisa une as duas coisas. Os dois Uma coisa une as duas coisas. Uma coisa une as duas mortes. Uma coisa... Não, é assim. São coisas em comum. São pessoas que morrem na presença do doutor Sim. e vão parar lá com a Missy. Mas aí você se pergunta, caro ouvinte, né, amigo nosso daqui da Caro internet. Rúvia. Caro Rúvia, ó, que tá ouvindo a gente. Mas o cara lá, o caipira, morreu e não apareceu. Por isso que eu acho que a piluleta tem algum... Eu acho que não, só que eu acho que tem a ver com um laço que o doutor... Porque ali o cara que morreu, tipo, foda-se. Ele, Que laço que ele tinha com o androide do Deep Breath? ele teve o acordo de cavalheiros ali, porque eles estavam se degladiando e aperta e aí Tem empurra, não sei alguma o quê. coisa aí que Vou a gente te não matar, tá pescando ainda, vou hein? te matar, mas eles param. Tem uma hora que eles param e eles ficam só conversando. Rola aquele, seguinte, eu sei que alguém que vai morrer e vai acontecer isso. Ali eles têm meio que um apertar de mão, ali sem mão. Pode ser. Até porque ele tava sem a mão, né? Tava com aquele canhão de fogo. É verdade. E nesse, ele promete pra menina que ele vai fazer coisas grandes com o nome dela, em detrimento do sacrifício dela, pá. Então eu acho que tem a ver com esse laço, por mais que pequeno, tem a ver com esse laço que a pessoa tem com o doutor. Ou, Que ela cria ali na hora, né? sim, ou tem mais uma opção. Pode ser solto, pode ser a caralho. Tipo, alguém que morre na presença do doutor, de repente tem uma cota por dia. Uma pessoa que morreu na presença do doutor naquele dia vai pro paraíso da Missy. A gente ainda não conseguiu decodificar. Ou é uma coisa que não tem decode ainda, que é só a Missy que sabe. Tipo, ela tá pegando quem ela sabe que vai ser útil pra ela. Vai que ela tá montando um exército contra o doutor. Nossa A senhora. gente não sabe, cara. A gente não sabe o que tá pra vir. Com 2 episódios não dá pra saber. Acho que até... São 13 episódios essa temporada, né? Acho que chegando, tipo, na metade, a gente já consegue ter uma noção. Ou não. Ou não. Ou vai ser respondido só no final. Tudo pode ser completado com um ou não. Mas que ela é o grande mistério da temporada, isso é. Inclusive, tem muita gente falando que ela pode ser o demônio, né? Demônio? Não, o demônio, porque... Então, porque ela tá em outra dimensão. ou em Ela outro... não tá na meio-meia. Ou... não sei, né? Ou, pasme, eu acabei de pensar nisso, e se ela tiver num lugar que tá num nexo? Que nem Gallifrey tá. E se ela tiver num universo de bolso travado no tempo... Vou além. E por isso que as pessoas morrem e vão pra lá, porque ali é um lugar livre de tempo. E se lá é Gallifrey? E se lá é Gallifrey, a gente não... É verdade. Ali pode ser Gallifrey. Se ela é uma Time Lady, aquilo pode ser uma sala. Aliás, cenário pra Missy. Qualquer sala bonitinha com planta... qualquer cenário Paradisíaco. reutilizado de Downton Abbey. A BBC tá Downton usando. Abbey, é verdade. E olha que Downton Abbey é da ITV, mas deixa pra... Não era BBC? Não. Olha aí, já acabei de dar uma canelada aqui. Eu não sabia. Não, mas e daí? Eles reaproveitam até ator. É que a Inglaterra tem só aquele... Agora estamos chegando já ao nível de... O quê? Os 30 atores, cara? Porra! Né? Tá bom. Mais ou menos. A teoria dos 20 atores tá 28, subindo, Tem muito ator aí que a gente acha que é britânico que não é, tipo a nossa Landau, né? Juliette Landau, a gente ama essa mulher. A incrível. maravilhosa. Fez a Drusilla em Buffy e agora faz a Romana nos áudios do Doctor Who. Ela não é britânica, a gente ficou muito, muito chocado com soube disso. E o James Masters, que fez o Capitão John, né? E também fez Em o Spike Torchwood. em Torchwood e fez Spike em Buffy. Em Buffy. Também não é britânico, cara. Não, os Então- dois não são britânicos. Então é isso aquilo, um choque. a teoria dos 20 atores tem uns atores aí que nem britânicos são de verdade. Com certeza. Bom, e aí, Missy aparece só nesse momento. Acabou. Eu acho que não chega a 2 minutos, né? Né, Deve imagina. ser 1 minuto ou Não, menos. deve ser 15 segundos. 15 segundos? Por aí. É um bem segundinho. rápido. É bem E aí rápido. voltamos já, pancadaria louca. A Clara consegue. A Clara ela chegar mata a charada, no- né? Ela descobre como ela vai entrar ali pra ativar o córtex, né, do Dalek. Uhum. Porque, na verdade, a cabeça do Dalek funciona que nem a nossa cabeça. São impulsos, acho que parecem ser elétricos, né? Porque o Que Dalek tão- é um ser orgânico, Sim, tá, gente? ele tá dentro da É casquinha, aquela né? meleca dentro da casquinha. É, Porque o tem muita polvinho. gente que pula a primeira temporada. Aliás, vamos fazer um paralelo aqui. Que
Esse Dalek, aliás, é o Dalek Rastafari, né? É o Rasta Dalek, porque quando ele se arranca fica um monte de dread de cano. Né? Eu gostei de chamar ele de Rasta. Ele é muito parecido com o Dalek que a gente encontra na primeira temporada, inclusive o primeiro Dalek da série moderna. Sim, que é o Dalek de Dalek. Que é no episódio que se chama Dalek, Dalek. escrito por Robert Sherman. Nosso amigo também. Nosso amigo. Tem ele no Facebook, inclusive. Sim, ele veio pro Brasil Tomei há café 2 com- anos. tomei café com ele. Mais até. Super gente fina. Veio divulgar o trabalho dele como Mais de 2 escritor. E Acabou falando sobre esse o que episódio. acontece é que o nono doutor, o Eccleston, encontra esse Dalek já moribundo, né? É um Dalek que tá mais pra lá do que pra cá. Engraçado. Que é a mesma situação. Ele tá numa salinha, ele tá preso por correntes. É, mas ainda era um Dalek mau. Ele vê o doutor e ele tenta exterminar o doutor, mas ele tá quebrado. E aí a Rose encosta nesse Dalek e ele pega o código genético dela e se reconstrói. E é isso que faz os Daleks voltarem. Mas olha como é louco, porque esse episódio de agora, o Into the Dalek, o que ele apresenta primeiro? Um Dalek quebrado, e por ele estar quebrado, ele tá bom. Beleza, vamos voltar lá pra 2005. Apresentava um Dalek quebrado que continuava sendo mal. Quando a Rose encostou nele e copiou o código genético, ele se tornou um Dalek bom. Ou seja, quando ele foi consertado, ele se tornou bom. No Into the Dalek, quando ele foi consertado, ele voltou a ser mal. Quer dizer, Olha que louco, né, É cara? uma loucura. Tem Mas tem todo esse relação, paralelo. tem. Sim. Mas é que acontece, a Clara, o doutor, voltou pra... Ele, na verdade, tá na frente do polvinho, né? Do Dalek mesmo, da do parte bicho, orgânica a parte do Dalek. orgânica, olhando de cara a cara com ele. Eye E to a- eye, É, ele fala. eyes to eye, né? Porque ele É. tem um olho. É, mas ele tá É, ele olhando. fala eye to eye. E enquanto isso, a Clara tá lá no cérebro, entre aspas, né? No cérebro mecânico dele. E ela começa a ativar os impulsos né, elétricos, que começa a dar glimpse De memórias. O que acontece? O que a natureza do Dalek faz? Ela suprime as coisas boas pra ele só ter coisas ruins e, a partir daí, só sentir raiva. Uhum. E formar um Dalek perfeito. Isso. O que a Clara faz? Ela liga de volta esses circuitos de memória boa. E o Dalek começa a ver. E nisso, isso é meio quase uma distração pro Dalek, né? Porque o doutor pega um dos canos lá e coloca nele. E aí ele mistura a mente Aí, dele Isso, é, do é essa doutor ligação do doutor com o Dalek. E ele fala, ó, agora você tá vendo na minha cabeça. Vê tudo que tem aqui. Aí ele fala, eu olho pra você É. e eu vejo... Beleza, eu vejo divindade. beleza, muita beleza, tipo, coisas lindas, o universo. Eu vejo tudo mais. divindade É. e eu vejo Não, aí o doutor ódio. fala, beleza. Tá dando certo. Se prende aí, se prende na beleza, na divindade, que é isso que você precisa pra sair desse ciclo de maldade. Só e ele, que pera, ele mas eu também- vejo raiva. Eu vejo todo o ódio que você tem pelos Daleks. Eu vejo você detonando esse caro. E aí tem cenas Ele de... fala que ele foi pra Scaro. o doutor Não, aliás, conta, é né, aí sobre o É, primeiro peraí. arco. Na verdade, é aí que começa o paralelo e que eu quero entrar nessa coisa do maquiavélico, do bom e do mal. No começo do episódio, ele vira pra Clara e fala: seja minha amiga e diga a verdade. Eu sou um homem bom. Ela não sabe responder. E ele fica, puto, ele, que competente, né, cara? É o que ele pensa ali. Exatamente. É. Sou inútil. Isso é inútil. Nessa Porra. hora que ele tá fazendo essa ligação com o Dalek, que o Dalek olha na mente dele, Aham. ele fala assim, agora eu não lembro a fala, mas é algo do tipo assim. Ai, você lembra o que é que ele fala? Que ele fala pro Dalek? Não, ele conta que ele foi pra Scaro e que ele viu que os Daleks eram puro ódio e que ele viu E que ele não naquele era um momento Dalek. Que o doutor não é... Não, ele falou, eu escolhi o doutor Dalek. que era só um nome. É. E aí eu fui Depois que pra eu Scaro. conheci Isso é o Scaro, primeiro doutor. o E aí eu Rafa, fui né? pra Scaro, que é o arco The Daleks, que é o segundo arco, arco da da série série clássica. clássica. E aí eu fui pra Scaro, Scaro, eu vi vi os os Daleks. Daleks e eu descobri que eu não era um Dalek. Ali eu acho que o que ele quis dizer com essa fala foi: depois que eu fui pra Scaro a primeira vez, que eu bati o martelo que ali eu era bom. um doutor, eu era bom e eu não era como vocês, que são uma raça ruim. Exatamente. Né? Porque o doutor tá nesse processo de autodescoberta, de autoconhecimento, se ele é bom, A vida se ele é dele ruim. é uma autodescoberta. É que nessa É. hora, com esse ciclo novo e tal, ele tá muito se indagando, porque ele tá tendo uns impulsos, entre Do aspas, mal. maus, né? Maior. E aí. E beleza. isso preocupa ele. E o Dalek tá vendo tudo isso, né? Ele tá vendo, eu vejo toda a raiva que tem em você. Eu vejo E aí o que ódio. acontece? Todo aquele trabalho que tava sendo feito de como as coisas são caga bonitas e tal. tudo. Caga tudo. Só que já deu tempo do Dalek ver o que é o certo e o que é errado. O que é bonito e o que não é. E aí o Dalek fala:
eu tenho um propósito, esse propósito é exterminar. Só que eu exterminar os Daleks. Daleks tem que ser exterminado. Daleks must be exterminated. Porque na verdade, o que acontece na cabeça do Dalek é o seguinte: ele tá vendo que o doutor é um homem bom. Sim. Ele tá vendo que o doutor está batalhando contra os Daleks. Aparecem cenas. É, que o doutor tá batalhando contra o mal, inclusive aparece coisa da Time War ali, eu acho. Eu acho que podem ser cenas da Guerra do Tempo, ou quando o Tennant batalhou com os Daleks, aparecem contra os cenas de Daleks. Daleks morrendo. Então, enfim, o que ele vê é um homem bom combatendo uma ameaça. Então, eu também tenho que combater essa ameaça. Porque em tese eu tô tentando ser tão bom quanto ele. Isso, isso. Mesmo nos momentos ruins dele. Exato. E aí, e isso é uma cena muito legal, porque assim, é uma coisa que É até você lindo, gosta de né? falar. Uhum. Não você ouvinte, Thaís. Que o raio do Dalek é quase uma Avada Kedavra. Kedavra, sim. né? Porque Ele ele mata é um raio. instantaneamente. Tipo, Matou. cianeto, né? Não. Pegou, matou. Morreu. Pois É a picada de uma Black Mamba. É aplicado uma Black Mamba na cara, né? Instantânea. É. E aí, o que é a única coisa que eu acho que consegue avassalar com o Dalek de vez é um próprio Dalek. E esse Dalek sozinho lá com os Rastafaris dele, o Ferrugem, abraço Ferrugem, Dalek, nosso amigo, que... Ele chama ele de Ferrugem. Chama ele de Ferrugem. E aí ele vai e extermina todos os Daleks que estão lá, e aí ele fala depois, mandei um sinal, um distress signal lá, todos os Daleks estão indo embora. Ou seja, esse Dalek redimiu a nave inteira, cara. Ele salvou todo mundo. A Aristóteles. Salvou Aristóteles. Eles já estão fora do Dalek nessa cena, né? Já deu tempo de sair. E aí o doutor fala, o que você vai fazer? E isso Diz aí, Dalek, o que você vai fazer? Eu vou ficar com os caras da nave e defender. Não, enfim. Isso é uma cena muito legal, porque a gente vê muita cena de Eu Dalek. vou usar o desentupidor pra Nindê. Ou aquele negócio de bater gema. Né? Exatamente. Não, enfim. E ele usa, né, esse recurso do episódio muito legal, porque assim, a gente vê Dalek o tempo todo em Doctor Who. Mas é sempre o Dalek monstro. Nunca é o Dalek que dialoga com o personagem, né? E No essa é a máximo, primeira vez que a gente vê uma ele, briga. e eu vou colocar uma palavra bastante esquisita pra definir um Dalek, mas humanizado. É um Dalek humanizado. Que conversa. Ele chegou ele, não, então... Que tem moral, que tem razão, que tem o bem. Que tem um bom papo, né? É um Dalek, gente fina. Conversador. Eu jogaria um xadrezinho com esse Dalek na praça. Você vai com ele pro bar. É um Dalek Você que joga convida uma ele bosta. pra vir em casa. Não, você chama um cara desse pro aniversário, né? É bom que ele te ajuda a bater o bolo e tal. Se der um problema no vaso, desentope. Um Dalek gente ele fina. É um parça, cara. Inclusive, a Ferrugem pra um novo compênio. Espero que no futuro ele volte, cara. Com certeza. Tomara que volte, cara. Dalek pra compênio. Melhor ele do que a Clara. Não, tô brincando, Esse Dalek gente. não daria Eu um tapa conheci na a cara do Jenna, doutor. gente. Não posso estar falando. Esse Dalek não daria um tapa na cara do doutor, até porque ele não tem mão. Não tem mão. Né? Mas ele poderia dar uma Avada Kedavra. Pois é, mas ele não faria isso. Jamais. Mas enfim, aí ele, não, vou ter que ficar aqui com eles. Vai embora que eu vou ficar aqui na nave com o pessoal. O doutor, beleza. E aí ele fala, então eu acho que eu fiz o meu trabalho, né? Você é um bom Dalek. E aí o Ferrugem vai e responde, eu não sou um bom Dalek, você é um bom Dalek. Porque o que fez o Ferrugem, né, ter esse instinto de exterminar os Daleks? Foi a raiva de dentro do doutor. E do que é feito um Dalek? De raiva. Exatamente. Então, assim, eu não sou um bom Dalek, você é um bom Dalek. Exatamente. E aí já... Essa hora é muito bom, porque ele dá uma olhadinha pro doutor, né? Tipo, ele... Cara, você vê a expressividade. Não, é engraçado, Doctor Who consegue fazer isso, né? Porque o Dalek é o quê? Ele é um saleirão, né? É uma máquina sem rosto, sem nada. Mas você consegue ver ali, tipo, a cara de desaprovação do Dalek quando olha pro doutor, tipo... Porra, esperava mais de você, cara. Tu me desapontou. Eu imaginei ele dando aquela batidinha de cabeça de desaprovando, sabe? Não, com certeza. E ele vai embora e ele vai olhando. Não, tipo... chega uma hora que ele dá uma olhadinha pra trás, um beijinho no ombro. Não é beijinho no ombro. É um beijinho no ombro. Não é beijinho no ombro. Né? Ele dá uma olhadinha de tipo, porra, tá bom. E aí já corta pra dentro da tarde, né? Antes, não, mentira. Antes a Blue, né? Ela chega, me leva. Olha, espirrando. Peraí. Peraí que até vai espirrar, vamos dar esse tempinho. Eu não vou editar isso porque, né? Acontece, são coisas naturais da vida. É que eu preciso falar... Abre esse coração. Oh, baby, me leva. Me leva que eu te quero. Outra me coisa leva. que pessoas com menos de 20 anos não vão pegar referência, né, De cara? jeito nenhum.
Nossa, essa é das antigas, gente. Nossa, Procurem, é uma isso eu música era boa. criança. O que é essa música? Não é do Vini, não, né? Latino. Latino é porque ele não Grande roubava... Latino. Um abraço, esperamos que você... É o primeiro hit do Latino. Olha aí, verdade. Pré-Kelly Key. Pré-roubar a música dos outros. Latino, você tá ouvindo? Um beijo pra você. Espero que você comece, Seja um Ruven. comece a fazer música ao invés de roubá-las, né? E sair do YouTube por causa disso. Inclusive música sobre Dr. Pois é, nossa, isso vai ser muito tenso. Mas enfim, a Blue, né, a Azul, chega pra ele e fala, ó, me leva com você. E o doutor fala, Quá, tá aí. quá, Não, minha ele filha. fala, cara, te levaria sim. E é engraçado porque é difícil a gente ver... ele não falou que Não, ele fala, levaria. te levaria sim se você não fosse só mais uma soldada. Ou seja, Não. renegue tudo que você é que eu te levaria. Se você não fosse o que você é, eu te Não, ele levaria. fala assim, olha, Ou é o seja, seguinte, ele não levaria. E a cota de soldado já deu? Filha, abaixa a tua bola. Brigadeiro, né? Abaixa a tua bola que Companion tem que ter muito mais pra entrar, né? Se Fica bem que por a Clara aí. não tem muito. Ah, Caralho, eu tô estroçando não, a mas Clara. porque ela- Eu é tô porque com tá com muita raiva, raiva, tapa. cara. É. Você não bate no na cara doutor e do sai doutor. impune. Beleza. Agora tá vendo? Clara vai ser o nosso novo Matt Smith agora. A Diana veio tirar foto com a gente, né? Veio pedir pra tirar foto, agora fica batendo no doutor. Nem parece. É porque ela fez antes. Acho que se ela tivesse conhecido a gente antes, não teria É por dado isso tapa. que ela botou panos quentes. Olha aí. Caramba, gente. Olha aí. Ela quis conquistar a simpatia do público, porque na verdade ela é uma filha da puta na Olha série. só, cara. Na série. Na série. Mas ela com pessoa... vida real, ela é um amor. Muito bom, gosto muito da Diana. Mas, então, aí é isso. Tipo, ele fala, não vou te levar, fica aí. E é muito engraçado, porque eu acho que a gente só viu esse lance da negação do Companion, né? Uma vez com aquele cara na Com primeira Adam. temporada, o Adam, né? Que ele vacila e o doutor deixa ele... Mas ele chega a levar. Ele vira Companion por 1 ou 2 episódios. Não, ele leva, aí ele Então, e abre aí o cérebro dele. Não, o cara instalou um O doutor falou, negócio... ok, filho, você vai ficar aí, você beijo. não tem envergadura moral pra ser Companion, fica aí. Então ele chegou a ser Companion e o doutor dispensou. Uhum. Essa Journey Blue, ela não chega... eu acho que é a primeira vez que a gente vê ele negando, tipo, ela quer ser Companion, tipo, me leva junto, ele fala, vou levar não. Mouse aí, segue tua vida, que comigo você não vai. Ela foi vacilona, né? Vacilou, o doutor entrou na tarde e deixou Até aí ela a pra lá. Clara também foi, mas... Mas a Clara já tem um histórico, né? Não, gente, chega, é muito personagem pra levar na tarde. Senão vai virar Peter Davidson essa porra. Vai virar creche de novo, Não, né? tá louco, tá Mas maluco. o que acontece? Aí a Clara se troca lá, porque ela tá com uma roupa feia pra caramba. Eu nunca vi alguém em pleno 2014 usar calça santropeito. Não, esse cosplay não vai dar pra Nossa, fazer, cara, não, que gente. Eu roupa vou feia, esperar, cara. eu vou esperar o próximo, que vai vir o próximo. Robot. Eita, rapaz. Eita! Robôs de Sherwood. Fala em português. Pô, tá mó tarde, tô com sono. Não, tudo bem. É porque você vai ouvir isso domingo, né? Amanhã. Amanhã. Mais ou menos pela tarde, mas é que já é 5 pra meia-noite. E a gente passou o dia na atividade aqui. Robot of Sherwood. Isso, os robôs de Sherwood, né? Esse cosplay tá legal. Mas Tá enfim. lindo, tá uma coisa linda. É do finalzinho- Mark Gates. É do Mark Gates. Tem o Da Vinci, quer dizer, o Robin Hood. É verdade, o do David Dimon, né? É. Mas calma que ainda tem Calma. o finalzinho do episódio. E aí ela troca de roupa, porque ela tá com aquela roupa horrível, e o doutor fala, ó, tô te deixando aqui 30 segundos depois que eu te tirei. você entrou, E aí, o que mostra, né, que ele já conseguiu aprender um pouquinho como controlar ataques, o que é bem legal. E aí ele deixa ela no mesmo armário, lá no almoxarifado que ele tinha deixado, e quando ela tá saindo, ela fala, não sei. Aí ele, o quê? Aí ela, lembra que você me perguntou que se você era bom ou mal? Aí ele falou, sim. E eu respondi que eu não sei. Ele é... Ela, então, eu ainda não sei se você é um homem bom ou não, mas você se esforça para ser, e eu acho que é isso que conta. E aí ele dá aquele sorrisinho, tipo, eu acho que era essa a resposta que ele tava querendo, né? É bonitinho, Porque né? Eu gostei. Porque é muito assim, aqui ele tá falando do maquiavélico, né? Uhum. Tem muito esse negócio do Maquiavel de tipo, o bem e o mal. Não, o bem e o mal, mas é muito assim. O homem, ele é essencialmente mal, mas ele se esforça para o bem. Tipo, a nossa natureza é ser mal. O homem é naturalmente mal, mas ele se torna bom. A moralidade faz ele querer ser bom, ele se esforça para ser bom. Porque nós aquilo, temos para algumas fazer coisas dentro de nós, Harry, como diria Sirius Black. tem Young aí, E tem você várias coisas. é o que você escolhe ser. Então, e ele assim, por mais É o lado ele que você seja- escolhe, entendeu? por mais que ele seja um cara chaotic e evil, o que ele não é, Não, ele mas não é ele evil. se esforça para ser A pra gente ser um pode homem entrar bom. numa discussão grande aqui sobre o que ele aliás, é. RPGistas aí, tentem. RPGistas que estão nos escutando, sabemos que temos muitos, porque tem nerd, todo nerd gosta de RPG, a grande maioria. Trabalho Qual de casa seria o pra vocês. alinhamento? Qual seria o alinhamento do doutor? Será que ele é Não, chaotic com certeza. chaotic, mas o quê? Mas o que mais? Neutro, bom, mal. Deem a justificativa do alinhamento do doutor, queremos saber. Mas enfim, e aí o episódio acaba,
Clara saindo da tarde, saindo do armário. Oh, nossa. Opa, Clara pera, saindo do não, armário. pera, que Não, loucura. a Clara saindo do Tá saindo do armário porque vai ficar com almoxarifado. Danny Pink, e Danny Pink é nome de mulher, né? Ah, é verdade. Pelo a menos aqui no apresentadora da Rede Brasil. TV. É verdade. Será que ela sabe disso, cara? Não sei lá, Nossa, já deve ter Já chegado. deve ter chegado, é verdade. E aí ela fala com ele e tal, tem aquele flertezinho e já entra o Next Time, assim, buf, next Assim, time. né? Pá. É, e Next Time, Robots of... Eita, agora foi eu. Robots of E eu Sherwood. fico me zoando. É, os robôs de Sherwood. Robot of Sherwood. Que vai ser um episódio muito maneiro. O doutor tá tudo de preto, tá com Eu a acho que camisa esse é o beterraba. episódio da... É o personagem histórico. Do personagem Que é o histórico. Robin Hood, que a gente não sabe se é histórico de verdade. É, não, ele é um personagem histórico, é o Robin Hood, é interpretado pelo mesmo ator que faz Da Vinci's Demons. Sim, Pra que é uma quem série muito gosta, boa, que é é da uma BBC? série incrível. Acho que é da É da BBC, BBC? sim. Deve ser da BBC. E... Tem Netflix, inclusive. E por ser um episódio histórico, a Clara tá com aquela roupinha muito bonitinha, É, ela tá com né? uma roupa de donzela da... A gente, inclusive, quando estavam filmando esse episódio, chegou a publicar algumas imagens. Eu espero que essa semana eles liberam mais imagens legais dela pra eu fazer meu cosplay. Engraçado, falando Ou não, em talvez eu escolha outro, mas vamos lá. Falando em imagem liberada, teve um cara que comentou uma coisa certa no pôster que a gente botou do Into the Dalek. Sentindo falta de pôster oficial da BBC. Porque esse é da Radio Times. Tá lindo. Inclusive, eu quero esse pôster na Nossa. parede aqui de casa. Vamos, inclusive, botar aí no post esse pôster. Esse pôster. Que eu coloquei com os 12 spoilers do episódio. É, mas não... Cara, que lindo. Ele já vem, inclusive, com as dobrinhas. Pois como é. se fosse... Cara, Ele é tudo vintage, esse pôster, é né? lindo, É, lindo mas demais. não tem nada oficial da BBC. O que será, né? Mas eu gostei desse da Radio Times. Eu queria finalizar falando um pouco da nossa enquete. Ah, sim. As considerações finais agora desse nosso podcast, né? Tá bom, do Into the Dalek? É, do Into the Dalek, assim... Desculpa eu falar da enquete. Não, a gente foi vai mal. puxar pra enquete já. Ok. É, mas assim, é um episódio bom numa escala de 1 a 10. Quanto você, Thaís Alves, dono do Dr. Who Brasil, minha amada namorada, quanto você dá de 1 a 10 pra esse episódio Into the Dalek? 7. 7. Justifique seu 7. Seu 7. Não foi aquilo que eu falei, eu não gosto... Você dá um McCoy pra esse episódio. Não, mas eu te falei, eu dou uma McCoy. Você dá um McCoy. A gente não fez essa coisa no primeiro episódio. É, mas agora a gente vai fazer. Tá bom. A partir de agora. Só pra constar, o primeiro episódio eu acho que eu daria 9 ou 9,5. Não é meio? Eu acho que daria uns 8. Eu acho Mas ele meio olha- arrastado. É. Mas tá, Into the Dalek, de 1 a 10, você deu 7, você deu McCoy, por quê? Eu já justifiquei, eu não gosto dessas histórias com tripulação, Ah, você com não gosta de- militar e Entendi. tudo mais. Embora eu ame histórias com Com Daleks, Por isso que ele não ganhou um 5, né? Talvez se fosse só militar, teria tomado um se 5. fosse só militar, 5 ou 6. Olha aí. É. Entendi sua justificativa. Eu gostei dos Daleks, eu não gostei do lance dessa galera toda. Já tá justificado. E você? Eu, de 1 a 10 pra Into the Dalek, deixa eu ver, eu acho que eu dou um Magan, acho que eu dou um 8. Um 8. Eu dou um Magan. Você gostou mais desse do que do Deep Breath? Gostei. Eu gostei Eu mais de gostei, Deep porque o Breath. Deep Breath é muito grande, ele enrolava muito uma hora. Mas eu gostei mais de não, Deep não, Breath, Into the cara. Dalek tá mais que Deep Breath. Mas assim, eu dou um Magan, mas eu não dou um Magan do filme. Eu dou um Magan do Night of the Doctor, um Magan cansado, um Magan pesado, porque esse episódio, ele tem umas partes pesadas, né? Tem todo esse conceito de bom e mal, tem o lance do Dalek que só tá bom porque ele tá afetado pela droga da radiação. Então assim, é um episódio ótimo, não leva um 10, leva um 8, mas um 8 merecido. Esteticamente bonito, traz Sim, muito um bonito. vilão Eu achei que lindo. eu tava com saudade de ver, porque assim, a gente viu no Day of the Doctor, mas não era sobre os Daleks ali, né? O Central Dalek é assim, teve um personagem que eu gostei muito que é o Ferrugem. Eu peguei carinho por esse Dalek, então... Eu gostei desse eu ganho- personagem também, é que pra- nem o Handles, né? então, ele é o vilão que virou um amigo, entre aspas, né? Humanizado. Humanizado. Gostei muito, levou um 8. E agora, você vai falar da nossa enquetezinha, que toda Eu queria semana agora a puxar gente vai deixar uma enquete no site. Sobre o episódio. sobre o Não, não me vem reclamar de spoilers, porque eu Gente- botei essa enquete na sexta-feira. Pois é, cara, uma pessoa... Se você tem internet, amigo, pra reclamar do spoiler que a gente tá dando, você tem internet pra pegar o episódio e assistir. E a gente não botou no dia, a gente botou 5 dias depois, vai ter spoiler, se reclamar, vou soltar sem avisar. Não, se reclamar, vai ter todos os Vai ter spoilers. todos, é. Vai estar escrachado lá Mas- no nosso Facebook. Não é não? Mas então, a enquete foi eu qual? queria puxar o da enquete justamente pra falar esse lance do Maquiavel. Porque, por exemplo, a enquete é o seguinte.
Afinal, o 12º doutor matou o androide de Deep Breath ou ele se jogou do balão? O meia cara, Temos né? duas opções. Aquele cara Foi o duas doutor caras. que matou ou ele que se jogou sozinho. E é engraçado porque quando eu vi lá na primeira vez, lá no Vivo Rio e tudo mais, Sim. não houve dúvidas de que foi o doutor na minha cabeça. Vou lembrar que o meia cara morreu empalado. Eu sempre falava Empalado. Assim. E aí eu conversei com algumas pessoas e elas falaram, não, foi o cara que se jogou. Eu tava achando que era negação. Esse estado de negação tá me deixando um pouco chateada, porque, gente, o doutor não é bonzinho, não. Não, mas sabe um negócio que eu achei muito curioso? Eu pensei que quando a gente botasse essa enquete ia dar, tipo, 98% que ele empurrou. Disparado. Não foi, cara. Foi até... Tá bem equilibrado. Ó, foi 57% dos votos, totalizando 212 votos, que o doutor sim que matou o cara, que, ou seja, deu o desesparta, né? Deu aquele empurrão e empalou o cara. E a gente tem 43%, né, com 162 de votos, que o cara se jogou. Tá equilibrado, né? Então, mas olha que louco. Pendendo sempre mais pro foi o doutor que matou, porém, uma parcela grande Sim, que acha sim. que o cara se matou. A gente teve o que aí? A gente teve uns 400 e poucos votos. Pô, quase metade tá falando que o cara se jogou. E teve gente que justificou a resposta no nosso grupo oficial. Aliás, a gente vai até linkar o grupo caso você não faça parte ainda. Que a pessoa justificou com um quote do Tennant. Que ele fala... Eu era um cara que eu fazia coisas mais. Eu cheguei a matar algumas pessoas. Eu cheguei a matar. E depois eu me tornei pior, porque eu me tornei inteligente, eu comecei a fazer as pessoas fazerem o que eu queria. Ou então estão seja- falando que ele induziu o meia cara a se empalar. Cara, ainda que tenha induzido ou que não tenha dado o empurrão sujando as próprias mãos, Cara, a culpa ainda seria dele. Você dar uma arma pra uma pessoa, ensinar ele a puxar o gatilho e encostar na cabeça da pessoa, é você atirar. Você Claro. pode não estar fazendo. É, É. eu concordo. Pois é. Também acho. Então, assim, a gente vai, acho que lidar bastante com essa questão do bem e do mal e a questão da Missy nessa temporada, Sim, né? é verdade. E, paralelo a isso, o relacionamento da Clara com o Danny Pink e Sim. muito provavelmente a saída dela no final. Esse- Eu tô apostando nisso. Depois do tapa, foi o tapa pra ela sair pra mim. É não só isso, eu acho que ela já ficou muito tempo. A Rose ficou 2 temporadas, a Marta ficou uma, a Donna ficou uma, a Amy ficou 2,5 e foi insuportável. Na verdade, o que foi insuportável com ele foi o vai e vem, né? E a Que ela- River também. Enfim. Porque a verdade é que assim, o Moffat conseguiu. Olha eu falando do Moffat de Não, novo. nosso amigo, nós gostamos muito do Moffat. Mas é tem que o umas críticas. Moffat, ele conseguiu manter a Amy tanto tempo porque ele trouxe o Rory e a River. Porque se fosse só a Amy, como não ia dar se pano, fosse não. só a Clara, É. ela já teria que ter saído. Então, talvez a entrada do Danny Pink faça ela ficar mais, então. Porque se ele vai ser relacionamento dela Não, então, deixa eles se relacionarem e eles. fora da tarde. E eles podem ser felizes juntos que nem Ian e Bárbara. Tchau, tchau. Que, aliás, né, ela trabalha em Cold Hill e até agora nem rosto do Ian, né? Que a gente já sabe que é o diretor. Eu acho muito errado. Eu acho, mas sabe o que eu acho? Agora, tentando ser um cara otimista, eu acho que o que vai rolar é que o Ian vai aparecer, mas só depois. Tipo, sei lá, no final da temporada. Tomara, cara. Como uma homenagem. Eu tô contando. Eu queria ir de volta pra a Companion. Carol Ann Ford. É porque a... Que, aliás, acho que deveria ter participado do especial 50 anos. Pois é, porque o que acontece é que Tá. a Susan, né? Tá. A neta do doutor, ela tá lá na Terra, casada, tal, com um cara, provavelmente com um filho. Mas o Ian não, ele tá na Terra. Eu queria o Ian de volta pra Companion. Nem que fosse por não precisa ficar direto. Me dá um episódio sem a Que Clara nem e o Wilfred. me dá um Ou episódio. que nem o pai do Rory. Isso. Me dá um episódio com ele de Companion, sem Clara, só ele e o doutor. Like the old times, sabe? Tipo, E eu vou além. O doutor, ele se dá muito bem com companhia masculina. tô sentindo muita falta disso há muito tempo. Que não é muito explorado nunca. Sim. E é muito gostoso quando você vê ele com o Ian, com o Jamie, com o Craig, com o Wilford. São sempre interações ricas. Sabe um negócio que eu acho muito Tirando legal? o Edric, tá, gente? É, o Edric Edric não é um conta. problema. Mas assim, são sempre interações muito bacanas porque caras se entendem. Até com o próprio Rory, né, Homens cara? se entendem. Não, com o Rory engraçado, era gostosa a interação. Eu me boto muito eu calço os sapatos do doutor, né, nessa hora, usando aí a expressão em inglês. Eu sou um cara, né, depois que eu mudei pra cá, né, eu sou do Rio, vim pra São Paulo e tal, eu fiquei tendo mais amigas mulheres aqui do que homens. Tipo, eu tenho um monte de amigo mulher e quase não tenho quase amigo homem. E é diferente. Por mais que seja bom, é diferente. E aí, eu fiz, né, amigos homens, e é gostoso você poder ter o papo de homem. De homem pra homem. De homem, sem ter que E medir você vê que a palavra. interação entre o doutor e os caras
Funciona for- melhor. E eu acho que, sendo o Ian, vai ser algo estilo o Will foi. O Wilfred dava aquele que eles eram... Muito gostoso Os de dois ver. eram velhos, na verdade, dois né? velhos. E agora você imagina os dois sendo velhos, mas com aparência de velhos, dois. Então, na verdade, dizem que Ian e Bárbara não envelheceram. É, só que o ator envelheceu. Mas então, até aí, não, nada que o roteirista não resolva. não, então, mas no próprio Sarah Jane Adventures, que é onde falam isso, que ele não envelheceram, a Sarah Jane não tinha certeza. Ela falava, diz a lenda, tipo, diz a história aí, a boca pequena, a boca miúda, que o papo, né, da Vera Fiadeira, que eles não envelhecem. Mas não deu nenhuma certeza, né? Eles podem envelhecer, envelheceram sim. Nada que não seja resolvido com o roteirinho. Até porque imagina pra justificar você não envelhecer, não tem creme Não. da Natura que ajude, né? Não tem... Não tem Dr. Ray pra fazer plástica pra isso, cara. Não tem Cronos que... Cronos? Nossa, é Cronos o nome do creme da Natura, é Cronos. Olha aí, Cronos, olha aí, gente. Cronotes, Olha aí. né? Dr. Cronotes, de Tá Chada. lá, Aliás, tá lá, Chada da Suma, né? Quem não comprou, compre. Muito bom. É sensacional, É da Avon? Chada. Esse negócio Cronos da é da Avon? Natura. Da Natura? Natura? Já que você tá aí com Cronos, né, se quiser patrocinar a gente, pode mandar um e-mail Pô, pra com gente. certeza. Inclusive, você que tá ouvindo o nosso podcast agora, que tá se arrumando pro final, estamos com um pouco mais de uma hora de gravação aqui do review, né? Tá arrumando pra esse fim. Você que quer mandar, né, conversar com a gente, mandar aquele e-mail gostoso dando review do nosso review, ou falando outra coisa, ou dando um parabéns, ou só dando um oi, ou, sei lá, buscando uma namorada, quem sabe, não sei, ou um namorado, o que você vai fazer? Qual é o passo? O que ele tem que tomar? Qual a atitude que ele tem que tomar? Mandar e-mail pra onde? podcast@drbrasil.com.br. Ou se quiser mandar aquela perguntinha, aquela pergunta que não precisa ser bem e-mail, ele manda pra onde? esc.fm/drbrasil. Ou você pode até comentar aqui embaixo no podcast, a gente gosta muito de ver comentários de vocês, né? Mas também tem a chance do cara querer ir lá no Facebook e curtir a foto, né, que tem esse podcast anexado. Qual o Facebook ele vai procurar? facebook.com/drbrasil. Se você quiser mandar aquele pio, se você quiser dar o pipi pra gente dar aquele pipi do passarinho azul, como ele faz? twitter.com/drbrasil. Aquela foto, agora eu tô querendo entrar, eu vou into das redes sociais, into the social network. Se você quiser ver aquela foto daqui da galera, dos que estão falando, se você quiser ver a cara da voz que ele tá ouvindo, pra onde ele vai? instagram.com/drbrasil. Essas são nossas redes sociais, vocês podem, né, já sabem qual é o trabalho de vocês. Então, qual o trabalhinho de casa pra eles na semana que vem? O trabalho de casa é pros RPGistas dar o alinhamento do doutor. Qual o alinhamento do doutor e qual o alinhamento da Clara? E justifique o porquê. Não vai ser só isso. Pelo amor de Deus, senão, não elabora. senão é Mas só... também não elabora muito não, senão a gente não vai ler inteiro. Então, mas tem que dar uma resposta boa, senão é só meio ponto. Explica em 5 linhas. E o outro trabalho de casa é responder pra gente a pergunta da semana, que é o quê? Você acha que a maldade que o doutor ele é mais mal ou mais bom? Ele tá lutando contra a maldade dele ou é só um momento? Vamos dizer assim, sejam meus amigos e respondam. O Afinal, o doutor é um homem mau Ou um homem bom? ou um homem bom? Não sejam tendenciosas, vai ter enquete, né? Vai ter nossa enquetezinha da semana lá no site, vai ter bem no cantinho do site, é fácil vocês acharem. Não respondam sim só porque é o doutor. Pensem friamente. Ele, se você botar numa balança, pesa mais pro lado bom ou pesa mais pro lado mal? Pensa aí. Se você quiser justificar, pode mandar um podcast@drbrasil.com.br que a gente gosta de ouvir teorias. Sim, a gente gosta de teoria. Inclusive sobre a Missy. Sim. Outro trabalho de casa. Teoria sobre a Missy, teoria sobre tudo. Gente, manda tudo aí que a gente adora ler, e interagir, responder e tudo Isso, mais. vão into nossas meios de comunicação que a gente gosta de vocês. A gente quer ouvir vocês. E agora vocês vão ver a gente. E semana que vem tem mais com o quê? Os robôs de Hollywood. Vai ser com Daft Punk, a Isso trilha sonora aí. desse episódio. Muito bom. Então, até a próxima, até semana que vem. Aquele abraço dos dois donos do Dr. Brasil, que todos vocês amam, que nós amamos vocês também. Até! Tchau, tchau. Tchau!